Nós estamos hoje aqui num podcast, num bate-papo maravilhoso com Amaury Nunes, né, num café com eles. E hoje eu tenho prazer, Amaury, eu estou com uma honra de estar com você aqui, porque isso me traz um filme na cabeça, né? Peguei você como jogador, né? Eu na época tinha cabelo preto, escuro, aí você me vê agora o cabelo branco, depois de anos a gente se falou muito. Sim. Mas a gente se encontrar mesmo, né, poder estar junto, você nos Estados Unidos e tantos lugares aí. E a gente tá aqui junto, batendo um papo, e a gente... Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, de verdade. Não, eu que agradeço o convite, tanto seu quanto da Adriane. Para quem não sabe, eles foram meus fisioterapeutas quando eu tinha 14, 15, 16, até não sei quantos anos. E sempre cuidaram muito bem de mim, tanto fora de campo ali, do meu joelho, foi pubalgia, foi de tudo. Mas eu estou muito feliz de ter sido convidado por vocês, tá vendo a história de vocês, tá vendo o caminho de vocês aqui. Já há alguns anos que a gente se segue aí nas redes sociais e acompanha. E é a primeira vez que eu vou falar depois que a minha vida mudou completamente de alguns anos para cá, tanto no pessoal quanto no profissional. Eu tinha um programa na Band de futebol e as coisas começaram a mudar e eu fui sentindo assim um direcionamento de Deus. Mais ou menos como Abraão disse lá, saia de sua terra, de sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Mais ou menos isso. Verdade, verdade. E aí as coisas foram indo por um caminho que, enfim, hoje eu estou mais à vontade para poder falar e bater esse papo aqui que a gente vai falar muito sobre o que está acontecendo, sobre Deus, enfim. É verdade. Não, ia ser muito bom, né? Porque às vezes a vida, né, nos traz diversas coisas, às vezes vem um tsunami, às vezes, né, acontecem muitas coisas que às vezes a gente dá uma chacoalhada na vida, né? Mas eu lembro que você falou lá de trás, a gente se conheceu, né, por causa da pubalgia, enfim, de lesão, você era jogador. E hoje tá aqui, como você falou, né, eu tá depois de muito tempo, onde passou um momento muito difícil na sua vida, de tantas coisas, né, que mexeram muito em muitas áreas da sua vida, e tá aqui comigo, tá aqui com a gente, acima da gente estar fazendo um bate-papo, né, que muitas pessoas vão assistir. Enfim, isso aí eu tenho certeza que vai transformar muitas vidas, vai entrar em muitas pessoas, né, o que você vai falar, o que Deus vai derramar aqui sobre nós. Mas é um lugar que você pode ter um amigo, é um lugar que você pode ter alguém totalmente tranquilo, com uma liberdade no Espírito de Deus, no Espírito Santo de Deus, para você fluir aquilo que você é. Porque eu te conheço como menino, lá de trás, jogando bola. E eu vejo nessa oportunidade que você está tendo de mostrar quem é o Amaury Nunes, de tantas épocas, de tantos tempos, de tantas situações, né? Sim, a gente falou sobre isso aqui antes de eu chegar, né? Que quando a gente se conheceu, nem eu, nem ele éramos... É verdade. A gente não tinha nenhuma ideia, né? Pelo menos na minha cabeça, eu cresci numa família não cristã, onde meu pai é ateu até hoje, então para mim era sempre um passo muito grande que eu tinha que dar para entender algo. Quando eu ouvia pessoas falando, eu não sabia o que era. Eu não fui nem da igreja católica, para você ter uma ideia. Normalmente as pessoas aqui no Rio de Janeiro começam a crescer numa igreja católica, você é, né? Família católica. E eu não tinha isso. Meu pai falava, não, você não acredita em nada. Eu falei assim, eu com poucos anos de idade, eu falei, como você não acredita em nada, pai? Ele falou, não acredita em nada, não tem nada de Deus, Buda, não tem nada, só tem você, acredita em você. E eu ficava com aquilo na cabeça e as pessoas perguntavam, qual era a sua religião? Eu falei, eu não acredito em nada. E aí foi assim durante muitos anos. E aí eu comecei a jogar futebol, aprendi a orar, no início era rezar, né? Pai Nosso e Ave Maria no futebol, quando eu jogava no Flamengo. Entrar, fazia o sinal, entrava no pé direito, sem saber. Todos os jogadores faziam, tinha que fazer essa oração antes de entrar em campo, e eu não sabia, então eu começava a ouvir o que eles estavam falando e repetia. Ave Maria, chega, Pai Nosso que está no céu. Não sabia o que significava, mas eu fazia, eu comecei a ver uma fé em cada jogador diferente. Eu falei, poxa, que legal, o que eles estão acreditando? Por que... E isso começou a despertar alguma coisa, mas muito pequenininha, sendo uma sementinha que eu acho que Deus já foi plantando lá atrás. Para hoje eu chegar e poder dizer, afirmar que eu me converti, que eu sou cristão, que eu sigo o caminho de Deus, que eu sigo a Bíblia. Então é muito legal ter vindo de uma família que ninguém é cristão. Só eu na minha família sou cristão. Então isso eu acho que é realmente a semente de Deus plantada ali de uma forma bem gradativa lá de trás para poder chegar onde a gente está aqui hoje e conversar sobre essa conversão, sobre o que Deus faz na nossa vida e que se alguém puder entender, né, e tiver às vezes numa situação parecida, porque eu já cheguei a entrevistar alguns jogadores
que falavam isso. Falavam assim, Amaury, para mim era muito difícil me converter, porque ninguém da minha família era cristão. E eu queria entender mais sobre Deus, sobre o que era Jesus Cristo, sobre o que era a Bíblia, só que todo mundo era contra. Eu entendo o que você está falando. Eu falei, caramba, na minha família era assim também. Eu tinha um pouco medo de falar disso. E hoje em dia, no meu Instagram, eu falo abertamente e eu sei que vai tocando pessoas da minha família, meus amigos, de uma forma ou de outra, e eu acho que isso é muito importante. Não, é muito importante. E eu lembro que a gente tratando de você lá, a gente falava de Deus, e você falava, não sabia exatamente o que você era, como você falou, mas como foi isso? Porque você começou, conta um pouquinho da tua história, você começou, eu lembro que você jogava futebol, jogava, já estava no profissional já há um tempo, e aí como é que foi isso? Você entrando no futebol e conhecendo, como é que foi esse encontro com Deus? É muito interessante. A Adriana, inclusive, já era cristã, então ela falava assim de uma forma já diferente. E quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o que era Deus e quem é cristão e quem não é, eu comecei a perceber as atitudes diferentes do cristão para uma pessoa que não é cristã. E o cristão que é cristão de verdade não fala palavrão e te trata super bem, independente da sua cor, religião, enfim, do valores, que você é, eles te tratam bem, independente. E eu comecei a perceber isso em várias pessoas pontuais que estiveram na minha vida, que já tinham esse discernimento. E eu falei, caramba, que interessante. Foi um treinador meu nos Estados Unidos, que eu saí do Brasil muito cedo, fui para os Estados Unidos. E quando eu cheguei nos Estados Unidos era para jogar na faculdade. E a faculdade era cristã. Era uma faculdade batista. Não sabia, que legal. Eu não tinha noção do que era. Para vocês terem uma ideia, eu pegava o cartãozinho da escola e eu dava para os jogadores do meu time porque eu tinha na cabeça que eu não podia ir para a igreja, que não era uma coisa minha, que meu pai não deixava. Então eu dava o cartão para pessoas... Que não era para você, né? Não era para mim, que as pessoas iam lá, falavam que eu fui, passavam o meu cartão e eu não ia para a igreja. Olha que coisa. E a escola cristã, e aí tinha uma aula ou outra, eu tinha que fazer um trabalho ou outro sobre a Bíblia, e eu já começava a querer entender um pouco mais, mas aí vinha esse bloqueio de família, que eu entendia que não era para eu acreditar em nada, somente em mim, que eu atingi todos os meus objetivos na vida por minha única sua força, mérito, sua capacidade. Minha força, E aí eu achava que tinha que ser dessa forma, mas aos poucos eu fui entendendo. Eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos fazendo faculdade, eu me formei lá jogando futebol e depois eu fui jogar futebol profissional. E o primeiro time que eu fui jogar futebol profissional era um time só de jogador cristão. Que legal! Não podia ser se não fosse cristão. E eles só me contrataram na época porque eles achavam que eu era cristão. Porque eu me formei numa faculdade cristã. Uau, muito interessante. Bom. Eu não tinha muito ideia. Bom. E como eu queria jogar futebol profissional, o treinador me ligou e falou assim, Amaury, a gente queria que você viesse para cá e tal, você está se formando agora na Fresno Pacific University, que é uma escola cristã, então conheço muita escola e tal, então quero que você venha para o meu time. Eu falei, na hora, eu vou para o seu time. E aí eu, entendendo isso, quando eu cheguei lá, tinha aqui a igreja, tinha as músicas antes do jogo que eles colocaram, eram louvor e inglês, então para mim era tudo muito novo, mas eu comecei a ter um contato maior já na fase adulta, de 20 e poucos anos, quando eu estava jogando futebol, porque antigamente na minha família, né, crescendo, eu não tinha esse contato, mas eu não me convertia, eu tinha essa questão de não vou acreditar. Você não se sentia, na verdade você não se sentia capaz de ser aceito naquele meio, era isso? Não sei se era capaz, eu tinha um bloqueio que eu acho que muita gente tem esse tipo de bloqueio, porque primeiro a sua família não é cristã, ou seu pai ou sua mãe, que são as suas referências, se eles não forem e te incentivarem a não ser, é muito difícil você se tornar cristão. É verdade. E mesmo que eles sejam, às vezes você frequenta igrejas, você vai a igrejas que você vê coisas que você não concorda. E quando você vê isso, você acaba se afastando. E não só se afastando da igreja, você se afasta de Deus. Porque hoje, infelizmente, pastores, o ser humano age de uma forma, erra, e eu deixava isso me afastar. Entendi. Então, quando eu via uma coisa que eu não concordava, quanto à questão do dízimo, quando você é muito leigo, você não entende. E eu me afastava cada vez mais, só que eu tinha uma curiosidade de entender o que estava acontecendo. Por que essas pessoas estão tão felizes? Por que esse cara é tão legal comigo e ele sabe que eu não acredito em Deus? Por que a minha melhor fase no futebol foi nessas duas instituições, tanto na faculdade cristã quanto no time cristão? Uau, muito bom saber disso, que legal. E eu tinha lesões atrás de lesões, eu convivi minha carreira inteira com lesões, vocês sabem disso. Eu lembro disso. Mas eu tive uma fase muito boa, fui artilheiro do campeonato profissional nos Estados Unidos e no time cristão. E todo dia antes do jogo,
eles cantavam louvor, e eu não sabia o que era, só que eu via todo mundo animado, então eu cantava junto. Eu falava assim, vamos cantar? Vamos, é a hora que eu gosto, que eu me aqueço e tal, tô focado no jogo. Mas aquilo ali queimando em você já, né? De alguma forma já me tocava. E eu tinha esse bloqueio, que eu não conseguia falar, eu não vou me deixar. E aí perguntava, Maurício, você aceitou Jesus no seu coração? Eu falei, não, eu não preciso disso. E eu falava assim. Eu falei, não, isso aí é pra vocês. E às vezes eu ia contrariamente, eu botava um hip hop antes do jogo, eu falava, Maurício, aqui não pode o hip hop. Eu falei, não, mas eu escuto hip hop. Eu falei, não, você vai escutar um louvor. Aí eu escutava o louvor e gostava, e eu falei, cara, o que está acontecendo? Será que eu vou desapontar o meu pai? Eu pensava assim. Eu tinha essa questão, falei, será que eu vou contra o meu pai? Porque é uma coisa que está me puxando para um lado que eu não estou conseguindo entender, mas foi de uma forma muito natural esses toques que eu tive durante a minha carreira como jogador de futebol. E eu sempre digo isso, eu joguei em 7 países, joguei em diversos clubes, e os 2 que eu mais fui bem foi na faculdade cristã, que eu explodi no futebol universitário dos Estados Unidos, e depois nesse time profissional de jogadores cristãos, que eu tive lesões, mas quando eu comecei a ir com eles para a igreja, comecei a entrar em contato maior com eles, eu falei, quer saber, tá dando tudo errado mesmo, pior do que isso não pode ficar, então eu vou na igreja com vocês. E aí Deus apertando, né, te cercando. Começou tudo dar certo, eu tive 3 lesões de tornozelo seguidas, eu torcia um, entrava em campo, torcia o outro, aí entrava em campo, torcia o outro, eu falei, não é possível. E aí foram as lesões e eu falei, bom, eu tenho que buscar, porque alguma coisa está me chamando, e eu comecei a ir para a igreja sem saber muito o que era, sem entender muito, até porque era tudo em inglês, eu falava inglês, mas não tinha o inglês de um americano. Fluente, né? Fluente, e as coisas começaram a dar certo. E eu comecei a jogar muito bem, fazer muito gol, e assim, tinha jogo que eu mal aquecia, com dores no tornozelo, 2-0, 2 gols meus. Cara, eu estava no lugar certo, na hora certa. E eu comecei a entender, eu falei, cara, esse tal de Deus aí, esse cara é firme. É diferente. Eu pensava assim, eu falei, será que é isso mesmo? E aí eu comecei a entender um pouco mais, mas depois eu me distanciei de novo. Fui jogar na Ásia, fui jogar em outros países que não tinha nenhuma relação com Deus ou propriamente com uma igreja próxima. Não estava se fortalecendo, né? Quando eu estava começando a me fortalecer, eu me distanciei de novo, porque eu tive propostas financeiramente melhores para jogar na Índia, na Tailândia, Hong Kong. Aí eu comecei a viajar um pouco, fui um pouco para a Europa, mas muito distante. E as coisas começaram a esfriar de novo nesse sentido da conversão, de acreditar em Deus. E aí só mais para frente um pouquinho que eu tive um relacionamento que acabou me levando para entender, para ir numa igreja, frequentar uma igreja. E, enfim, eu acho que foi dessa forma que eu acabei realmente querendo conhecer um pouco mais. A gente, na época, acabou indo para uma igreja chamada Igreja Batista do Morumbi. E eu, sem entender e continuando sem acreditar, porque tudo na minha vida deu certo até aquele momento, eu voltei a pensar daquela forma. Eu falei, por que eu tenho que ir para a igreja? Eu não vou para a igreja. Domingo de manhã é futebol, eu não vou para a igreja. Agora que eu não vou, até que um dia eu fui. E aí cheguei na igreja, achei interessante, porque eu tinha uma dúvida, o cara meio que respondeu essa dúvida sem saber que eu tinha essa dúvida. Com essa dúvida. Eu falei, quer saber, por que falam isso na igreja? Aí eu cheguei lá, parecia que o pastor estava falando comigo. Sei como é que é isso. Cara, aí eu pensava, será que essa pessoa falou que eu tenho essa dúvida? Porque esse cara está falando comigo. Aí eu voltei para casa, botei uns vídeos assim, comecei a pesquisar um pouco mais, aí vi o vídeo do David Leonardo, vi alguns pastores assim que são conhecidos na internet, e aí comecei a entender um pouco mais. Eu falei, quer saber, quem é esse tal de Jesus aí? Eu falei assim. Olha. Aí quem é Deus? O que é a Bíblia? Por que a Bíblia é o livro mais lido do mundo? Aí eu comecei a pesquisar, entender, e aí eu vi que tinha um caminho, que as coisas tinham uma direção. E aí tinha um porquê, né? Tinha um porquê, e aí eu comecei a me fortalecer. E aí começam a entrar umas outras questões que a gente falou aqui antes. Eu cheguei a 10 igrejas em São Paulo, e eu confesso que eu estava muito novo, obviamente, na fé, assim, querendo entender tudo, com aquela fome de... Você estava jogando ainda ou não? Já não estava mais jogando, estava com um programa de televisão na Band, né, de futebol. Mas das 10 igrejas que eu fui, eu não gostei de 9, eu não me adaptei, eu não achava que era legal, eu não sentia que era certo estar ali. Mas por quê? Que? Então, eu via esses pastores na internet, são igrejas grandes, famosas, bem conhecidas, e eu tinha uma admiração, porque hoje em dia, se a pessoa tem muito seguidor na internet, a gente tem a ideia de que essa pessoa está fazendo alguma coisa certa, ainda mais quando ela está falando de Deus.
Eu falei, pô, esse cara é legal pra caramba e tal, quero ir na igreja desse cara. E aí eu não sentia uma conexão, eu não sentia... Eu cheguei numa igreja bem conhecida em São Paulo, que o pastor me tratou de uma forma diferente, talvez porque na época eu estava na televisão, ou era um pouco mais conhecido, eu tinha bastante seguidor, e alguém falou para ele que eu estava lá e tal. E ele me recebeu na sala dele, apertou minha mão, e ele não falou, oi, tudo bem, você gostou do meu culto, algo desse tipo. Ele perguntou, o que você faz? E aquilo me soou estranho, assim, sabe? Eu falei, como assim, o que eu faço? Tipo assim, você quer meu dinheiro? Já me bateu assim. E isso, infelizmente, aconteceu, e ele é um pastor super conhecido aí da internet, ele tem o dom da palavra, a palavra dele é maravilhosa, mas eu não me sentia bem. Sei. E aí, isso aconteceu em 9 igrejas. Das 10 que eu fui, em 9. Então eu entendo muito as pessoas que hoje falam que a igreja não é para elas. Entendi. Porque talvez elas não tenham encontrado essa uma que eu encontrei, né? Porque eu fui a 10. Sorte a minha que eu encontrei uma. E você perseverou buscando em Deus ainda. Qual lugar, né, que tem para mim? Eu quero entender mais, porque eu ia para a igreja porque eu queria entender. Se você pegar um leigo e der a Bíblia, der a Bíblia para um leigo que nunca ouviu falar sobre Jesus, ele não vai conseguir ler e ele não vai entender nada, como eu não entendia. Entendi. Então eu falei, eu quero que alguém me explique. Só que eu tinha vergonha de perguntar isso para as pessoas que sabiam, e na igreja eles falavam de uma forma geral. Sim. Então eu aprendi, eu gostava do dom da palavra que os pastores tinham, e são super famosos na internet por isso, mas eu não me sentia bem, eu não sentia que aquele era o meu lugar. Pertencente, né, àquele lugar. Eu não sentia que eles queriam o meu bem de verdade, eu não sentia que... Eu sentia que muitas igrejas dessas grandes, elas querem... Eu sinto isso, que às vezes não é pelo bem da pessoa, e mais um business, se transformou um business, né? Muitas igrejas transformaram um business, um negócio de realmente ganhar dinheiro. E quando eu percebia isso de uma forma muito cética, assim, muito fria, eu falava, essa igreja não é para mim. E tem muita gente que acaba não encontrando a igreja para si. Entendi. E acaba se distanciando da igreja e se distanciando, consequentemente, de Deus. Eu acho que esse é um grande problema hoje na igreja, principalmente evangélica em geral, né? Eu frequento a igreja batista do Morumbi, mas eu vi isso e eu não me sentia à vontade. Eu percebo que muita gente que eu falo, vai lá na igreja tal, vai na igreja assim, sabe? A pessoa, amor, eu fui e não gostei não. Eu falei, por que você não gostou? Porque ficam me pedindo dinheiro o tempo inteiro, e tem um sinal do Pix gigante quando você entra, e parece que só querem meu dinheiro e não querem cuidar de mim, e eu estou ali para entender um pouco mais da palavra. E eu senti exatamente isso. E quando as pessoas me falavam isso, eu falei, cara, como é que eu vou convencer alguém que a pessoa precisa persistir e ir até ela achar uma igreja que ela se sinta muito bem? Quem sou eu? Se eu me converti tem 3 anos. Quem sou eu para falar de Deus para alguém? E eu pensava assim, eu não sou ninguém. Como é que eu vou falar de Deus? Se um pastor que vive há 30, 40 anos na palavra, ele peca, ele erra, ele usa o dom da palavra para se beneficiar em algumas formas. Se esse cara erra, quem sou eu para falar alguma coisa? E aí eu comecei a falar no meu Instagram, da forma que eu achava certo. Eu lia a Bíblia, eu sentia que às vezes um versículo me tocava, um verso me tocava e me ajudava muito no momento difícil que eu estava passando. E eu falei, bom, se está me ajudando, eu acho que pode ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a postar e começou a viralizar. Tudo que eu postava disso dava muito retorno. Eu falei, nossa, eu só precisava, essa palavra foi para mim, eu só precisava escutar isso hoje. E eu deixo claro, eu falei, olha gente, eu só me converti tem 3 anos, eu sou um bebê na fé. É diferente de uma pessoa que já está seguindo, né, da Adriane, que está lá desde de criança, né, numa família cristã. Ela tem muito mais clareza, né, no entendimento. Um pastor hoje em dia como você que estudou a palavra, eu não tive essa oportunidade de jovem. Então, eu não tinha essa confiança de falar sobre Deus. Mas quando eu comecei a ver que o mínimozinho que eu falava já ajudava as pessoas, eu comecei a sentir mais confiança de falar. E eu senti que as pessoas queriam ouvir isso. E muitas pessoas não têm coragem de assumir a sua fé na internet. É verdade. Elas não têm coragem. Elas simplesmente... no início... Me zoavam, me criticavam, falavam que eu estava maluco. Hoje meu apelido é pastor. Que legal. Meu apelido em vários grupos de WhatsApp é pastor. E eu sentia que estava fazendo a coisa certa. E as pessoas falam, quanto mais falava, eu mais gostava. Eu falei, quer saber, eu tô achando legal isso. Falar que eu sou pastor é melhor, falar que você é pastor do que você é um... E eu falar que é outra coisa, né? Outra coisa, um perrapado, é isso, aquilo. Eu falei, poxa, legal. Então, de certa forma, eu estou atingindo... E eu comecei a receber muita mensagem no direct. Que legal. Poxa, era isso que eu precisava ouvir, era assim que você explica de uma forma clara, básica, porque muitas vezes os pastores que têm o dom da palavra, você sabe disso muito mais que eu,
eles falam de uma forma que não é didática para um cara muito leigo. Não é fácil de entender, às vezes, para uma pessoa que não sabe. Às vezes começa a contar uma história, vou contar a história de Jó. A primeira pessoa, quem é Jó? Deixa eu entender. Volta para o beabá. Por isso que eu acho que o David Leonardo é um cara que ele se intitula dessa forma também, e ele faz essa primeira fase do cristão. Ele ensina na internet para quem quer... Uma linguagem mais fácil para as pessoas entenderem fácil. Ele é um coach e acessarem. Falando de Jesus. E aí eu comecei a seguir muito ele, ver todos os vídeos, para entender como era esse passo a passo. Eu quero saber de Jesus, eu quero saber quem foi Jó, por que falam tanto de Abraão, por que existe essa história da mulher da pedra de sal, por que existe tudo isso? Então onde que saiu? Por que todo mundo lê esse livro? E aí eu comecei a eu mesmo ler, e quando eu tinha dúvida, eu ia nos vídeos, eu ia na internet, porque eu não tinha confiança em alguém para chegar e falar, poxa, me ajuda. Eu tinha vergonha de falar, vem cá, pastor, você vai para uma igreja muito grande, como é que o pastor vai te conhecer? Verdade. O pastor vai saber quem você é, entendeu? Verdade. Não, isso é assim, isso que você falou é muito interessante, porque muitas pessoas passam isso que você falou. As pessoas, como não têm um acesso a poder aprender e acessar as coisas que estão escritas, ficam sem entender. E aí, por muitas vezes, a dificuldade, os problemas, enfim, o sistema, a influência do mundo, que é muito difícil, às vezes são mais fortes para manter aquela pessoa na fé. Mas mesmo assim, é muito legal, porque mesmo assim você conseguiu, mesmo vendo isso, né, de certa forma, de um sistema que às vezes não é legal, que acontece não só na igreja, mas fora da igreja, em todos os lugares, você se manteve, né, nessa chama, nesse fogo, querendo buscar Deus. Eu acho que não fui eu que me mantive, né? Eu acho que quando Deus chama, não adianta. Você é um escolhido. Não sou eu, Amaury, hoje. Hoje toda decisão que eu tomo, pode até parecer maluquice para quem não é cristão, ouvir o que eu vou falar, mas assim, toda decisão que eu tenho que tomar, eu pergunto a Deus antes. Se é uma decisão curta, pequenininha, simples, de virar à direita ou à esquerda, ou de viajar hoje ou amanhã, ou de tomar uma decisão grande de negócio ou não, eu pergunto a Deus. E tem várias situações que eu falo assim, não, eu mudei de ideia. Por quê? Porque eu não senti. E quando eu sinto que é um sinal de Deus, as coisas fluem de uma forma tão leve. Eu vou contar uma história do Gabriel Peck aqui, que é um jogador do Vasco, que é muito interessante essa história, porque hoje eu trabalho com intermediação de compra e venda de jogadores. E no final do ano passado, a gente tinha um jogador, que eu não vou citar o nome, mas era uma negociação muito grande também. E ele estava comigo desde o início da carreira, eu fiz todas as negociações dele e de repente ele virou a chave e começou a ir para um outro lado, que eu achei muito estranho o que estava acontecendo, porque ele tinha uma relação muito legal comigo. E eu fiquei muito triste com aquela situação, porque eu acabei perdendo essa negociação, perdendo esse jogador. Isso acontece muito nesse meio de comprar e vender jogador, intermediar negócio. Os jogadores às vezes não têm uma fidelidade tão grande, né? Não são tão fiéis, enfim, vão para quem dá mais. E eu fiquei muito triste, ele saiu realmente do zero e chegou num lugar muito legal, foi uma negociação de 30 milhões de reais, eu gosto de falar assim só para ter uma ideia de grandeza, né? E aí eu fiquei muito triste com a situação e a minha primeira intenção foi de criticar o jogador, de ligar e falar, vem cá, cara, por que você está fazendo isso? Poxa, assim, assado e tal. E aí eu, ao invés de ligar para ele, eu comecei a orar. Eu falei, calma, antes de ligar para ele, e os meus sócios me ligando, pô, você tem que falar com ele, não sei o quê, a gente não pode aceitar isso, é uma comissão muito alta, um dinheiro muito alto. Eu falei, não vou ligar, eu vou orar. E eu comecei a orar. E aí veio uma palavra que falou muito forte comigo, que não pague na mesma moeda. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, se Deus tirou, ele vai colocar algo maior. E todos os meus sócios, quem estava no meio do negócio, me criticando, eu falei, não vou falar com ele, não vou falar. E no dia seguinte, eu falo dia seguinte assim, porque foi dia seguinte, eu recebo uma ligação de um cara dos Estados Unidos e fala assim, Amaury, eu queria contratar um jogador que você tem relacionamento aí no Brasil. Eu falei, mas ele não é meu jogador. Ele falou, mas eu quero que você contrate ele. Aí eu falei, Quem é esse jogador? Ele falou, Gabriel Peck. E o mais interessante, que eu falo que Deus une propósitos e não une pessoas, é que era o único jogador que eu seguia, e eu não seguia ele por ele ser um bom jogador, eu seguia ele porque ele fala da palavra de Deus. Que legal. E eu gosto muito do jeito que ele fala, ele pega, que nem eu, aliás, abre a Bíblia ali e fala da ideia, do jeito que ele gosta e tal. E hoje eu conheço ele, hoje é um grande amigo, mas no início eu não conhecia ele. Eu falei, você quer o Gabriel Peck? Eu falei, mas ele tá muito caro. Mas quanto, Amaury? Eu falei, ele vai custar uns 50, 60 milhões. Ele falou, tá bom, você vai fazer esse negócio. Eu falei, você tá falando sério, cara? Ele falou, Aí eu liguei pro meu sócio e falei, esquece esse jogador aqui,
Você vê, vai ser um jogador o dobro do valor que a gente vai fazer esse negócio. O negócio está com a gente, não tem como não sair. Vai ser um negócio muito bom para todo mundo e é um jogador cristão que eu admirava muito na internet. E eu liguei para ele e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você tem interesse em jogar nesse time, tal. Ele falou, porra, Mauri, é o meu sonho. E aí, quando as coisas têm que fluir, quando é um sinal de Deus, acontece com leveza. Eu já respondi muito isso na internet, quando eu abro as caixinhas de perguntas, como que a gente sabe que é um sinal de Deus? Que é muito difícil. Para a gente que é cristão, às vezes a gente acha que é um sinal de Deus, mas não é. A gente acha que vai dar tudo certo, aqui como você mencionou a situação do time do Japão, às vezes a gente acha que está tudo certo, mas de repente não é. A nossa vontade, né, como diz lá em Provérbios, né, às vezes a gente acha que é o nosso próprio entendimento, mas não é a vontade de Deus. E eu percebi que a vontade de Deus era fazer esse outro negócio com um jogador cristão, criar esse relacionamento legal e aconteceu de uma forma tão leve. Foi a primeira negociação desse tamanho que eu tinha feito, foi uma das maiores que eu já fiz, se não foi a maior, mas sem um estresse. O empresário dele, que dizem que é um cara super complicado, difícil de lidar, eu liguei pro cara, o cara me recebeu, se tornou um amigo, a gente saiu para jantar e tal. O Gabriel adorou tudo, o Gabriel Peck. Então, assim, o time tá arrebentando no time, o time tá muito feliz com ele. Ou seja, quando é para ser de Deus, até quem quer atrapalhar ajuda. Eu falo muito isso. É verdade. Então, assim, sinta os sinais. Se é uma coisa que você está forçando uma situação, não é para você, não é de Deus. Se é uma coisa que está acontecendo, fluindo de forma leve, muito bom. Um sinal de Deus para a sua vida. Então, essa foi a história dessa questão do Gabriel Peck. Deus te honrou, Deus recompensou, né? E assim, todo o princípio de Deus está atrelado a uma promessa. Então, assim, sempre quando você vê, né? Você ficou no espiritual, você foi, né? Não foi no racional, na emoção, ou na própria razão, vamos dizer assim. Às vezes a gente está até certo, mas você foi no espiritual, deixou as coisas acontecerem e Deus sempre se mostra recompensador sobre aquilo. Nesse sentido, assim, eu estava no momento mais difícil da minha vida pessoal, há 2 anos atrás, e era muito complicado ali, eu muito novinho na fé, começando a igreja, eu acho que eu tinha ido à igreja, sei lá, 5, 6 vezes, querendo entender um pouco mais e passando por tudo que eu estava enfrentando, assim, na minha vida pessoal, eu não tinha o discernimento, a noção de que era o que Deus queria para mim. E eu tentava entender, eu falei, por que isso está acontecendo? Por que? Se está tudo certo na minha vida, não muda, por favor, não muda. E as coisas estavam mudando. E aí foi para uma direção que eu não esperava. E o mais fácil para mim era abandonar a fé, abandonar a igreja. Porque eu não tinha porquê. Se eu estava tão novo ali, por que aconteceu tudo o que aconteceu de uma forma que ficou pública, todo mundo sabe, assim, não escondo nada disso, eu não posso falar explicitamente do caso ainda, mas assim, todo mundo sabe o que aconteceu, só que eu tinha tudo para me distanciar, porque era muito mais fácil eu virar as costas e ir para o mundo e curtir o mundo, jovem, solteiro, bonito, né? Assim, eu falei, quer saber, eu vou ficar mais firme ainda, eu vou fazer diferente, eu não vou para terapia, eu não vou para droga, eu não vou me afundar nisso ou naquilo, eu vou para a igreja. Muito bom. E era o lugar que eu me sentia bem, que eu me sentia feliz. E hoje eu comecei a fazer muita academia também por causa dos meus joelhos e tal. E eu falo que só tem 2 lugares que a gente entra fraco e sai forte. Um deles é a academia e o outro é a igreja. Né? É verdade. Faz sentido, porque você entra na igreja assim triste, tá acontecendo um monte de coisa, tá ruim. Aí você escuta uma palavra do bem, né, na igreja que você se sente bem. É verdade. Você sai renovado da igreja. Então, assim, é o conselho que eu dou. Muita gente se perde, acaba se perdendo em terapia e, sabe, fazer um monte de coisa assim. Eu acho legal até terapia, pessoas que precisam e tal, mas assim, para mim, o que funcionou para mim foi ir à igreja, encontrar uma igreja que eu me sentia muito bem e, obviamente, treinar, academia, manter um estilo de vida saudável, porque eu acho que isso também ajuda, né, na saúde mental de uma forma geral. Não, é impressionante como você tá igual quando eu te conheci como jogador lá no começo, impressionante. A gente tava se ajeitando aqui, eu falei, poxa, eu vejo aqui minha barriguinha, vê se eu tô bem, os cabelinhos brancos, você tá igual, cara. É impressionante como você tá bem, tá bem demais. Eu acho demais, cara, que isso ajudou muito, que nesse momento de tristeza que as pessoas passam, às vezes de separação, de relacionamento, de mudança de vida, é muito importante que a pessoa tenha um foco. E eu acho que o que me ajudou, além de ir à igreja e de me manter firme, assim, buscando a palavra, querendo entender um pouco mais,
era ter uma vida saudável. Isso é muito então, importante. Então eu consegui me manter indo à academia, eu passei de academia 2, 3 vezes por semana para ir a 7 dias por semana, porque eu já não tinha mais a rotina que eu tinha como jogador, né? Na vida anterior. E eu falei, não, eu vou continuar indo à academia, eu me sentia muito bem e vou manter firme na fé. E eu não precisei de terapia, eu não precisei ir para as drogas, não precisei fazer absolutamente nada que muitas pessoas fazem quando passam por um deserto, né? Passam por um momento muito difícil. Então, é o conselho que eu posso dar, encontrar uma igreja que você se sinta muito bem. Verdade. E se manter muito saudável. Evitar gordura, fritura, açúcar. Eu tive que ir diminuindo isso e me manter saudável, porque eu tinha muitas inflamações, tendinite no joelho, que a gente tratou algumas vezes, e eu tinha essas inflamações que eu não entendia o que era. E eu comecei a buscar entendimento, conheci uma pastora muito legal, que é a pastora Tânia Teresa, das poucas pessoas que eu conheci. Ela é sensacional. Das poucas pessoas que eu conheci no mundo religioso, eu tive a oportunidade de conhecer a maioria desses pastores super famosos, conhecidos, porque às vezes você tem muito seguidor, você acaba tendo um contato, você fala via direct e tal, e muitos deles me decepcionaram, a maioria me decepcionou, principalmente quando eu precisei. Porque no momento difícil da vida pessoal, eu liguei para esses pastores que eu tive esse conhecimento. Buscando ajuda, né? Buscando ajuda. Eu falei, pastor, me ajuda, por favor, está acontecendo isso na minha vida. Eu preciso da sua ajuda. Para pastor homem, que tem milhões de seguidores no YouTube, milhões de seguidores na internet, para pastora, né? Para mulheres que são conhecidas. Eu falei, me ajuda, você é especialista em relacionamento, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda, eu quero manter minha família unida e tal. E eles não me ajudaram. E ali eu poderia mais uma vez ter me distanciado da igreja. Só que aí Deus colocou essa pastora na minha vida, a pastora Tânia Teresa, que é uma pastora incrível, uma mulher incrível de Deus mesmo. Ela realmente... E ela me ajudou, continua me ajudando até hoje. Ela, sabe, eu ligo para ela, a gente conversa. Eu fiz o Silk, que é um muito bom. Seminário de libertação e cura, que ela intensivo, super legal, que eu aconselho também as pessoas a fazerem o Silk. Verdade. Não sei se vocês já fizeram, já tiveram oportunidade, mas é uma coisa muito bom. Que eu entrei e foi logo quando mudei assim a vida, né? Eu não tinha o que fazer, minha vida muda de cabeça para baixo, eu tinha uma vida completamente família e de repente eu não tinha mais família. E aí eu procurei na internet e achei ela. E eu falei, quer saber, eu vou... achou uma grande pessoa, né? Você podia ter procurado tantas quando você coisas. Começa a buscar no YouTube, ele começa a te mandar vídeos relacionados. E aí eu achei tão legal assim. E aí eu liguei para ela, falei, eu quero fazer esse ciclo. Ela falou, então vem. Eu falei, mas quando? Ela falou, hoje, está começando agora. Que legal. Eu não falei para ninguém, não falei para minha família, porque também não iam entender o que eu estava passando. Não entende, muitos não entendem. E eu falei, meus amigos, vamos jogar um futebol amanhã. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo jogar amanhã, porque eu pensei, eu vou chegar nesse lugar, eu não vou acreditar em nada do que ela vai falar, eu acho que é tudo uma baboseira, e eu vou voltar amanhã pro futebol. E o seminário, para quem não sabe, começa de quarta e vai até domingo. Eu cheguei lá numa quarta-feira e fui o último a sair no domingo. Cancelei o futebol e eu comecei a entender tudo que ela estava falando de uma forma tão clara. Você foi mais profundo, né? Eu sempre fui duvidando muito que a coisa daria certo. Até quando você começa a se converter, um conselho que eu posso dar para quem está nessa caminhada de querer se converter, de querer conhecer mais sobre Deus, faça provas com Deus. É verdade. Faça seus testes. Fala, se o Senhor existe mesmo, me prova, eu quero ver. Isso aqui vai acontecer na minha vida? E vai fazendo um teste pequenininho, vai crescendo essa fé, porque quando começa a acontecer na sua vida, você começa a ficar assim, de boca aberta, pensando, esse tal de Deus aí, esse cara aí é firme, é forte. A Bíblia diz, né, provar e vede, né? Então a gente tem que provar para você realmente entender. E nesse Silk foi é muito forte o Silk para quem é muito leigo, né? Como eu continuo sendo, né? Eu falo que eu me converti tem 3 anos, então eu sou um bebê de 3 anos na fé. Uma criancinha de 3 anos sou eu, mas buscando sempre entendimento. Aquela criancinha correndo, né? Aquela criancinha que não para de correr. Mas quando eu fui no Silk, eu comecei a ouvir a palavra da pastora Tânia Teresa, muita coisa começa a fazer sentido para você. Eu convivi com dores, e vocês são prova disso, vocês eram meus fisioterapeutas. É verdade. Eu convivi com dores dos meus 14 anos aos meus 30 anos. Eu não tive uma carreira de jogador de futebol de alto nível, talvez porque eu não era tão bom tecnicamente, mas assim, porque eu convivi com dores. E você era disciplinado, hein? Muito não era uma pessoa que... Eu comia muito bem, eu sempre fui um cara muito focado, mas eram muitas dores. E eu não entendia isso. E o Silk me ajudou a entender principalmente essa questão, que muita gente pode achar
forte aqui de falar, mas eu acredito muito na herança hereditária. Que existem coisas boas que os nossos pais deixam pra gente. Por exemplo, meu pai mora num apartamento lindo e maravilhoso. E ele vai falecer, um dia vai morrer, esse apartamento vem pra mim. É verdade. Assim como no mundo espiritual. Então isso pra mim foi muito inovador. Libertador, foi abrir seu entendimento, né? Abriu meu entendimento, eu liguei pros meus pais. Que legal. E eles não entendiam nada do que eu tava falando. Eu falei, pai, você já fez isso? Mãe, você já fez aquilo? Já e tal. Eu falei... E aí, obviamente, você entende como é o seminário, né? Você faz orações específicas para quebrar essa maldição. Fechar, né? Portas, portais, né? Sobre sua vida. Porque assim como os pais deixam coisas boas pra gente, eles também deixam coisas ruins. Verdade. E, infelizmente, no mundo espiritual, às vezes até por não saber, né? A Bíblia diz que meu povo perece falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, a partir daquele momento que eu fiz o CIL, que foi lá que eu me batizei com a pastora Tânia Tereza, eu comecei a buscar cada vez mais. Nossa, e a gente sabe que é um caminho que é muito difícil. Né? Eu estava vendo até The Chosen esses dias, que é aquele seriado maravilhoso, e eu vi a parte que Maria tem uma recaída e volta para o mundo, e aí os discípulos vão lá e buscam ela e trazem ela de volta. E eu penso assim, se Maria, que estava vivendo com Jesus, tem essas recaídas, né? Passa essas dificuldades, quem somos nós? Né? Mas o fato que ela voltou, você continuar buscando, você continuar entendendo a palavra, querendo ir atrás da palavra, eu acho que isso é muito importante, porque muita gente que cai fica com vergonha de voltar. Principalmente porque você é muito criticado por pessoas próximas a você, seja sua família, seja seus amigos. Você fica com vergonha de postar um post na internet, porque no dia anterior você estava na balada, bebendo com seus amigos, vontade de fugir, sumir. E aí você fica com vergonha dentro de você. Só que o que eu aconselho, e muita gente diz, essa pessoa aí que posta versículo bíblico, é melhor ela postar um versículo bíblico que postar uma coisa errada. É verdade. Pelo menos essa pessoa está buscando. Ela pode saber que caiu, ela sabe que está fazendo uma coisa errada, mas ela continua buscando a palavra de Deus. Isso aí. E quando você posta alguma coisa, eu sou muito fã de quem posta ajuda beneficente, porque você influencia outras pessoas. Com certeza. E para postar, para usar as redes sociais, o Instagram, a internet, o TikTok, use de forma saudável, use de forma que você vai ajudar os outros. Se você está com essa palavra, você lê uma palavrazinha simples assim da Bíblia, posta essa palavra. É verdade, não muito bom nada. isso. Independente de você ter errado no dia anterior, na semana anterior, independente se o seu melhor amigo vai te julgar, ou se a sua melhor amiga vai te julgar, se seus pais vão te julgar, poste, porque você pode estar ajudando muito uma pessoa que está precisando simplesmente de ouvir essa palavra. Então, se eu compartilhar as mensagens que eu recebo aqui, ninguém acredita. E aí, meia dúzia fala assim, você virou pastor, isso... Meia dúzia fala isso, só que 6 milhões de pessoas falam outra coisa. É verdade, entendeu? verdade. Então eu vou pelo que está ajudando as pessoas e o que me ajuda. Então acho que esse é um caminho que eu sempre quis deixar claro assim para falar, independente do seu nível de sabedoria. Se você está buscando Deus, se você tem 1 ano, 3 anos, 20, 30 anos como vocês, ajude as outras pessoas. Poxa, não tenha vergonha de postar a sua fé. Tenha vergonha de postar você bêbado na balada, caindo no chão, com a calça caindo. Isso você tem que ter vergonha de postar. Agora, se você ler um versículo que tocou o seu coração, compartilhe isso com outra pessoa. Isso pode estar ajudando não só você, mas também outra pessoa. É muito bom. A semente não volta vazia, né? Você está lançando sementes e alguém está realmente absorvendo aquilo ali, vai dar frutos. A gente nem imagina. Tem muitas pessoas assim que eu já fiz coisas na minha vida, assim, de internet, enfim, tantas coisas que depois que eu fui ver, né, é o fruto que deu. Então, assim, muito bom que você está falando. É muito legal. É isso que eu falo, que na minha vida de jogador de futebol, que eu joguei dos 10 anos de idade até os 30 anos, eu conheci pessoas, a Adriane, são pessoas que eu já identificava uma diferença por serem de uma religião diferente, de uma crença diferente, por ter uma fé diferente da que eu tinha. E hoje, olhando para trás, tudo isso faz sentido. O meu treinador da faculdade era cristão e me tratava de uma forma diferente. Poxa, eu e a Adriane, ela queria descobrir a minha lesão mais do que eu. Eu falei, Adriana, eu não posso ir hoje, não. Vem hoje de manhã e de tarde. E assim, com uma forma de querer ajudar. Eu falei, por que essa pessoa está querendo me ajudar tanto assim? Verdade. É um coração cristão já, que a gente que não era, não entendia. E eu lembro que ela falava de Deus para você, se conversavam, era muito legal. Você está falando e tal. Ela falou, não, você tem que ir para a igreja, Mauri. Poxa, não faz isso não, Mauri, vai para a igreja. Você contava todas as histórias. Eu falei, Adriana, eu faço isso aqui. Ela falou, não faz isso não, você vai para a igreja. E assim, você já vê um coração diferente em quem é cristão. Verdade. Entendeu? Então assim, eu tive pessoas específicas
que hoje eu olho para trás e falo assim, eu quero agir que nem essa pessoa, porque a pessoa acaba mudando pela atitude. Eu não preciso estar pregando ou forçando alguma coisa aqui para você. Verdade. Eu posso estar simplesmente com a minha atitude, eu chegar no meio de uma resenha de jogadores de futebol que só falam disso ou daquilo, de mulher e palavrão, e eu não falar de mulher, e eu não falar de palavrão, e não falar, poxa, legal, a Amaury mudou, a Amaury tá falando diferente, o Amaury não fala mais assim, não fala mais assado, porque eu acho que uma das principais mudanças de quem vive sem ser no meio cristão é o palavrão, é a forma de agir, é a forma de querer bem, o bem do outro, mesmo sem o outro fazer o bem para você. Essas atitudes mesmo, né? E vai mudando, vai mudando, e as pessoas vão percebendo. Então, se você está nesse caminho de conversão, de mudança, mude alguém pela atitude, não force ninguém a ser cristão. Olha, eu sou cristão, você tem que ser também, toma aqui uma Bíblia. Não faça dessa forma, verdade. Porque você vai acabar afastando uma pessoa. Mude pela sua atitude, pela forma que você lida com o resto do mundo, com outras pessoas, você vai acabar tocando o coração de pessoas que precisam ter essa conversão. Verdade. E às vezes a gente não sabe nem como ajudá-las. É verdade, verdade. E assim é muito nítido, Amaury, que você é um escolhido de Deus. Deus sempre te cercou. Você pode ver, você contando um pouco da sua história, enfim, são muitas histórias que acaba tentando resumir alguma coisa da sua vida, né? Aliás, vamos fazer outros podcasts, vamos fazer outras entrevistas, porque é muito assunto, né? Sim. Mas você pode ver que você é um escolhido. Deus foi te cercando. Pode ver que todas as coisas que você falou, Deus foi colocando pessoas e para que leve, e eu creio que são estações da sua vida e muitas coisas vão acontecer. Mas como você consegue... Hoje você é empresário, você tem... Conta um pouquinho, você é empresário, tem uma escola, leva meninos para os Estados Unidos e tal. E esse trabalho eu acho muito bom, porque muitos talentos surgem daí e você pode ajudar muitas pessoas. Até isso está relacionado a Deus. Antes disso, eu queria falar assim, que as pessoas que passaram na minha vida, seja no âmbito pessoal, eu tenho muita gratidão por elas. Independente do que eu passo hoje em dia, eu tenho muita gratidão pelo que passou. Porque, de certa forma, se não fosse por essas pessoas, eu não estaria hoje buscando a Deus. É verdade. Então, eu acho que situações de vida, às vezes lá na frente a gente vai entender o porquê, mas eu sou muito grato porque eu consegui encontrar Deus e esse caminho por conta dessa pessoa, dessa situação. Até das provas, até das situações difíceis, Deus usou para que você... Com certeza. Eu não posso falar, infelizmente, eu posso falar de forma explícita o que eu gostaria, mas assim, eu sou muito grato e eu acho que se não fosse essa pessoa, eu não estaria hoje buscando Deus, porque seria a forma mais fácil, né, de eu seguir esse caminho. Mas em relação à minha empresa hoje, até isso eu acho que tem relação com Deus, porque eu mando jovens para estudar e jogar futebol nos Estados Unidos, foi o caminho que eu fiz, e eu acabei indo para uma escola cristã, e eu conheci muitas pessoas cristãs na escola. E quando eu comecei a mandar muita gente para os Estados Unidos, hoje a gente já mandou quase 3 mil alunos para estudar e jogar futebol nos Estados Unidos, nos últimos 15 anos aí, eu comecei a buscar parcerias com escolas nos Estados Unidos. E certo dia eu estava dirigindo na Califórnia, onde eu me formei, e aí passando por uma igreja, assim, uma igreja grande, bonita, escrito Faith Christian High School. E aí eu olhei aquilo assim, eu falei, pô, que lugar legal, vou parar aqui. E aí eu já não acho que sou eu. Já acho que é um sinal de Deus, mesmo na época eu não estando convertido. E eu parei, bati na porta, aí abriu uma senhora, ela falou, oi, tudo bem, o que posso te ajudar? Eu falei, aqui é uma igreja ou uma escola? Porque tá escrito High School, tá escrito Faith Christian. Qual que é, né? O que é isso? Aí ela falou, olha, era uma igreja, era uma escola e agora eu tô querendo transformar numa igreja. Mas em que posso te ajudar? Eu falei, eu me formei nessa faculdade aqui, algum tempo atrás, nessa cidade. Ela falou, minha filha se formou lá também. Eu falei, quem é sua filha? Minha amiga e tal. Eu falei, poxa, se formou comigo e tal, não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu tenho interesse em transformar isso aqui numa escola. Eu falei pra ela. Ela falou, você tá falando sério? Eu falei, tô. Eu falei, porque é o meu interesse também. Eu quero transformar, voltar a ser uma escola, mas uma escola cristã. Eu falei, vamos fazer uma parceria? Nossa. Eu te trago atletas do Brasil. Ela falou, como assim, atletas do Brasil? Eu falei, eu te trago jogadores de futebol. Eu falei, eu não tenho time de futebol. Eu falei, a gente começa um time de futebol. Ela falou assim, como? Eu falei que eu quero que esses atletas tenham a oportunidade de conhecerem Jesus. Muito bom. E eu acho que você vai poder me ajudar. E Deus me fez parar aqui nesse momento, nesse lugar, para
parar, porque eu não precisava parar, eu estava dirigindo o carro e eu vi uma igreja parar. Quem que para? Planos de Deus, sem dúvida. E aí ela falou, entra aqui, vamos sentar. Aí eu comecei a desenhar o meu business plan para ela entendeu, ela falou, tá bom, essa escola já existe há 9 anos, a gente já mandou mais de 200 meninos para a escola e todos os meninos que saem de lá saem com aquela sementinha plantada. Meu Deus. E o mais interessante disso tudo é que isso tem 8, 9 anos. Ano passado, existem outras empresas no mercado que fazem o mesmo trabalho que eu faço, né, de intercâmbio esportivo, de mandar jovens de 14 a 21 anos de idade para estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. De 14 a 18 eles vão para o ensino médio e de 18 a 21 eles vão para a faculdade. E começou a crescer esse mercado, principalmente depois da pandemia. E muitos meus sócios, pessoas que trabalham comigo, falaram assim, poxa, a gente tem que ter uma escola igual a da Califórnia na Flórida. Uhum. Ah, vai lá, procura uma e tal. Esse é o meu papel hoje na empresa, de abrir as portas lá. Eu falei, quer saber? Você começou na Califórnia? Comecei na Califórnia. Eu falei, quer saber? Ele falou, vai lá, as outras empresas estão ganhando da gente porque estão mandando mais gente, eles têm escola na Flórida e tal. E aí o meu plano assim na cabeça, eu falei, quer saber? Eu vou orar. Fez a melhor escolha. Tal, liga para outra. Eu falei, não, eu vou orar. E se for da vontade de Deus, ele vai trazer uma escola para mim na Flórida. Nossa. Se não for, a gente vai ficar lá. Não, mas as outras empresas, a gente está perdendo um atleta, acabou de sair daqui e foi para concorrente e foi para Flórida. A gente tem que ter, brasileiro gosta da Flórida e tal. Eu falei, vai ser no tempo de Deus. E aí eu comecei a orar. Passaram-se 4 dias, 4 dias. Eu comecei na segunda, na quinta-feira, toco meu telefone. E hoje a gente recebe milhões de ligações de telefone que a gente não sabe quem é. É o tempo inteiro ligação de telefone, eu não atendi, e daqui a pouco o cara mandou um WhatsApp. E falou assim, oi, Amaury, eu posso falar com você? Aqui é o Renato. Eu falei, Renato? Eu falei, de onde? Ele falou, Renato, eu sou de uma escola dos Estados Unidos e você já visitou a minha escola, só que eu estou indo para uma outra escola. Eu falei, qual é a sua escola? Ah, fica lá em Missouri. Eu falei, poxa, legal, fui lá assim. Ele falou, você me tratou super bem. Eu não conhecia, ele estava trabalhando na cozinha nesse dia e eu não conheci, só que ele falou que eu tratei ele super bem, era muita gente assim, eu acabei não... Aí ele falou, eu queria trabalhar com você. Aí eu falei, que legal, mas para onde você está se mudando? Aí ele falou, estou indo para uma escola na Flórida. Uau! Olha os planos de Deus na tua vida, são incríveis. Eu falei, por acaso essa escola é cristã? Lighthouse Private Christian Academy. Meu Deus. Escola cristã. Uau. Aí eu falei... Aí eu já sabia. Aí quando as coisas fluem de forma leve, eu já tinha certeza que era o plano de Deus para mim. Não precisava eu ir para os Estados Unidos, forçar, bater na porta de escola, tentar roubar atleta de concorrente ou nada disso. Então, desde que eu comecei a fazer esse mercado, hoje a escola já tem 1 ano, a gente já está 1 ano, já mandou mais de 70 atletas para lá, jovens. Todos eles são obrigados a irem à igreja quarta e domingo. Então, uma das exigências minha para a escola era que o almoço de domingo só fosse na igreja. Quem não for na igreja não almoça. Sensacional. Então, assim, e os pais sabem disso. E eu falo isso antes deles irem. Eu falo, olha, essa é uma escola cristã, se você quiser ir para lá. Não, é essa que eu quero, amor, é essa que eu quero e tal, não sei o quê. Então, quando Deus abre uma porta, assim, quando é um sinal de Deus, vai fluir de forma natural. Não forcem situação. Essas 2 situações, assim, são mais 2 exemplos, como eu dei do Gabriel Peck e tal, que quando eu comecei a entender isso, eu começava a pedir os sinais de Deus. Eu falei, se da vontade do Senhor, 4 dias. Na segunda-feira, reunião, precisamos de uma escola na Flórida. Vai para os Estados Unidos amanhã e acha uma escola na Flórida e está perdendo para o concorrente. Hoje, todas as concorrentes, eu quero uma escola na Flórida e na Califórnia. São da minha empresa e 2 escolas cristãs. Pode falar o nome da tua empresa? Fala o nome da tua empresa. A10 Academy no Instagram. Então, quem tem filhos entre 14 e até 21 anos de idade que sonham em jogar futebol, que só pensam em jogar futebol e querem estudar numa escola cristã, a gente tem essas opções no Instagram, @10 Academy, vai lá, porque é um caminho muito legal e eu vejo essas pessoas mudando. A mudança que aconteceu comigo acontece com eles. Eu acho que é o que Deus quer na minha vida hoje, é ajudar pessoas, é conectar pessoas e, óbvio que sempre que, se possível, né, com aquela sementinha de ser uma escola cristã, que eles possam conhecer um pouquinho mais sobre Jesus de uma forma muito natural, porque, como eu já disse aqui, né, sempre que é de uma forma forçada as coisas não fluem, mas se é de uma forma leve, natural. Os meninos, hoje eu vi uma foto no Instagram, os meninos estavam na igreja almoçando, super felizes, até quem não era cristão se começa a conhecer, como aconteceu comigo, né, a sementinha plantada de uma forma bem leve. Então acho que quando Deus faz o chamado para A, B ou C, não tem como, né? Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, como foi o meu. É verdade. E você segue firme na palavra, porque é assim, quando Deus quer, é assim que Ele vai fazer. É verdade. Então, super indico aí, hein? Porque
você treinar, jogar, tá num lugar maravilhoso e ainda com princípios de Deus. E é uma unção, né? Na verdade, você é um escolhido de Deus, Deus teve esse plano com você, isso é certo, né? A gente vê isso total, né? E há uma unção que Deus tem na tua vida que você vai ajudar muitos meninos a não só jogar futebol, a ter educação, ter cultura, mas conhecer a Jesus. Então, é muito lindo o que Deus está fazendo. Indico você que está aí, pai, filho, mãe, a não perder essa oportunidade, né? Que você está ouvindo aí de um homem de Deus. Muito bom. Com certeza. E as escolas, assim, o intercâmbio esportivo é um programa que eles não vão só para passear. É diferente de você ir passear na Disney, né? Eles vão para estudar, jogar futebol. Existem inúmeros obstáculos. Tá longe da família, a alimentação nos Estados Unidos muitas vezes é muito diferente da nossa. Tão longe de amigos, às vezes vão para um lugar de frio. A gente não tem só escola na Flórida e na Califórnia, tem várias outras opções nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na Alemanha, na Espanha. Enfim, hoje, graças a Deus, a gente pode oferecer da melhor escola dos Estados Unidos a mais acessível financeiramente, com bolsa para o futebol. E as escolas cristãs, escolas que também não são cristãs, mas para que eles sigam esse caminho da educação e do esporte de uma forma muito que amadurece o jovem. Né? Eles voltam homens, eles voltam amadurecidos pessoalmente, profissionalmente, educação, culturalmente, muda a forma de pensar, de agir, até de trabalhar. Então eu falo muito isso para os pais. O caro não é hoje uma escola nos Estados Unidos. O caro é você ter o seu filho em casa com 23, 24 anos pedindo mesada. Isso vai ser perdido, caro. sem caminho. Sem caminho. Agora, se você direciona ele para um lugar legal, onde ele vai ter a oportunidade de encontrar Jesus, ter essa possibilidade de jogar futebol, que é o que ele ama, a maioria deles só pensa em jogar futebol, como eu só pensava em jogar futebol. Eu não gostava de estudar. Então, assim, se eu falo que eu sou exemplo assim, eu não gostava de estudar, eu me formei como a maior nota do time, né? Como o melhor aluno do time. Eu não acreditava em Deus e hoje eu sou cristão. Assim, se eu conseguir fazer tudo isso, qualquer um consegue, porque sem brincadeira. Se olhar o meu passado e falar assim, eu não vou para a igreja, eu converti as pessoas ao contrário. Eu tentava, né? Eu não convertia, mas eu falava, não vai na igreja não, cara. Vamos lá jogar futebol hoje, vamos treinar, vamos para academia, vamos para festa. Nas faculdades que eu fiz, eu estudei na faculdade de Oklahoma, que era a escola batista, e depois eu fui para a Califórnia, que era uma escola cristã. As duas eram cristãs. E eu falava para as pessoas, falei, não, domingo de manhã não tem igreja, é futebol e sábado à noite é festa. E as pessoas, pô, Amorim, não é assim e tal, não sei o quê. E se eu conseguir me converter, se Deus conseguiu tocar o meu coração, eu acho que pode tocar o de qualquer um. Com certeza. Foi difícil para mim, mas é um caminho que eu aconselho e principalmente quem tem filho com 14, 15 anos que só pensa em jogar futebol, é um caminho muito legal. É verdade. E você, o empresário, hoje tem essas escolas, tem tudo isso. Qual é o maior desafio que você encontrou? Porque eu imagino, a gente lidar com futebol, né? Também trabalho no futebol também. Enfim, a gente sabe, é muito difícil você manter firme, né? Se você realmente não tiver realmente muito intencionar nas suas decisões, sabendo o que você quer. Como você conseguiu esses desafios, você vencer e ainda se manter hoje em dia como empresário nesse mundo do mercado do futebol? Rodrigo, essa pergunta é muito boa, porque é um meio muito difícil de lidar. Então, o intercâmbio esportivo é uma das empresas que eu tenho e a outra é a 10 Pro, que a gente trabalha com a gestão de carreira de jogadores profissionais, intermediação, compra e venda. E sempre que eu pensava em entrar nesse mercado, me falavam, olha, é um mercado muito difícil, não entra, é sujo, é difícil, as pessoas roubam umas às outras, falam que vão pagar, não pagam, os clubes não pagam. E eu comecei a entrar, e hoje eu acho que tem uma geração nova de agentes, de empresários, né? Vou falar assim para ficar mais fácil de entender, que são pessoas do bem. E você vai identificando quem é do bem. Talvez a maioria não seja do bem e vá fazer coisa errada e clubes realmente não pagam. E é um meio muito difícil de lidar. Mas se você mantiver a sua palavra, se as pessoas tiverem o entendimento que você é cristão, as pessoas começam a te procurar. Você atrai, né? Você atrai. Existem muitas pessoas que usam da palavra de Deus para fingir que são cristãos, para fingir que são pessoas boas e jogam a Bíblia na frente e acabam fazendo coisa errada. Tá? Então, eu acho que isso acaba dizendo muito do que é a igreja hoje em dia, principalmente a igreja evangélica, que é o que eu conheço mais. Eu acho que, eu não diria 90%, porque de 10 igrejas que eu fui, 9 eu não me senti bem. Eu diria que 80%, 90%
do que acontece na igreja evangélica não é com a boa intenção, com a real intenção de espalhar o evangelho e falar sobre Jesus Cristo e ajudar uns aos outros. Eu acho que essa é uma intenção secundária, mas a primária às vezes se perdeu pelo caminho. Infelizmente é assim, na minha visão. E assim é no meio do futebol. 70%, 80% não tem intenção realmente de ajudar. Mas quando você tem intenção e você é firme na sua palavra, na sua decisão, acontece o que aconteceu com o negócio do Gabriel Peck, com outros grandes negócios que eu tive a oportunidade de fazer, do Zico. Eu levei o Zico para a Índia, então foi um grande negócio. Durante 3 anos o Zico fez um baita contrato lá. Eu fiz um contato com ele de boca a boca, não teve um contrato escrito, a gente fez Zico é sensacional. Um mega contrato. Então acho que quando você faz o bem, você planta o bem, você vai colher o bem. E deixando claro, eu não vou nunca fazer algo de errado mesmo com a pessoa que fez algo de errado comigo, porque é o que eu aprendi como cristão e que está na Bíblia. Então o cara pode errar comigo 10 vezes, eu não vou errar com ele nenhuma. E quando você começa a se posicionar dessa forma, as coisas boas, as pessoas boas, os presidentes de clube, diretores, jogadores de futebol te procuram e falam: eu quero você para gerenciar a minha carreira, eu quero você para fazer o meu negócio. Como foi o cara de Los Angeles. Eu quero você, Amaury, que faça esse negócio. Eu falei: por quê? Ele não é meu jogador, não é no time que eu tenho relacionamento, eu não conheço o empresário dele, mas é você que vai fazer o negócio. Então quando você está firme com Deus, faça a coisa certa, seja honesto. Independente das pessoas errarem com você, você tem que fazer a sua parte. É verdade. Eu acho que eu cheguei a postar uma mensagem dessa esses dias que falava que o bem vai sempre vencer. Se o cara que está fazendo a coisa errada está ganhando muito dinheiro, está lá em alta, ele está hypado, como a gente diz aqui na internet, não se baseie nesse cara. Porque muitas vezes a gente vai ficar baseado: pô, mas esse cara faz tudo errado, é o maior do mercado hoje e tal, não sei o quê. Seja no mundo evangélico, seja no mundo do futebol. Eu acho que é um mundo que se entrelaça, de certa forma, porque muito jogador acaba vindo, né, de um lar evangélico. Entrelaçando a fé com o futebol, né? A fé traz uma força ali para ele, né? Traz. E acaba que as pessoas acabam se perdendo. Muitas vezes quando envolve dinheiro, né? Então, quando você coloca dinheiro, é muito difícil de lidar, mas você se mantiver firme na fé, fazendo o que é certo, você vai ser honrado. Então, é o conselho que eu dou para quem, independente do meio, se é o do futebol, se é o meio evangélico, se é o meio de trabalho, executivo, seja honesto. Se você é cristão, fica ali firme na fé, faz o certo, porque a sua hora vai chegar e você vai conseguir ser bem sucedido no que você faz, independente da área, se você for 100% honesto. Então, eu consigo ser 100% honesto no meu trabalho e eu, assim, coloco qualquer um para falar. Se tiver 1 centavo do Amaury dali não existe. E então, hoje no mercado é muito difícil. Então, quando você começa a ser assim, você começa a atrair as pessoas certas para a sua vida, quem Deus quer na sua vida. E, obviamente, nas orações eu sempre peço: traz para mim, Senhor, a pessoa que é para eu fazer o negócio, a pessoa certa. Não traz a pessoa errada, porque às vezes a gente pode cair e errar. Os princípios de Deus são inegociáveis, né? Então, assim, o seu caráter, a sua busca pelo caráter de Deus, pelo modelo de Jesus, te faz ter força para você continuar e por isso ser modelo sobre o que você faz. Exato. Então é muito legal isso que você faz, porque dentro do que você faz, da dificuldade do sistema, né, e de muitas coisas, não só no futebol, mas qualquer área, você se manteve firme. Então se é no espiritual, mesmo de tantas coisas difíceis que às vezes você viu e presenciou, né, fama ou não fama, né, pessoas famosas, né, igrejas famosas, mas você manteve firme na presença de Deus. No meio do futebol, negociações difíceis, né, todo mundo, o interesses por dinheiro, mas você se manteve firme, o modelo, né, da palavra de Deus. Então, isso é muito legal, porque independente de qualquer área, qualquer coisa que você viu, existe um modelo que você segue. Exato. Isso é muito bom. E eu acho que você consegue ser bem sucedido. Hoje eu, graças a Deus, eu vim de uma família de classe média, mas eu ganhei o meu dinheiro, eu cheguei num ponto que eu sou muito respeitado no mercado do futebol, do mercado de intercâmbio esportivo, porque eu acho que eu consegui manter uma linha muito séria de trabalho e muito honesta, muito transparente, porque eu aprendi isso, né, lendo a Bíblia. Eu acho que a primeira intenção quando alguém erra com você, como um ser humano que não é cristão, é de devolver. Você fica, eu vou pegar esse cara de volta, isso aí vai acontecer. O mundo dá voltas. Eu falei, dá voltas para ele, para mim não. Eu vou ser honesto com ele. Mas ele não foi com você, Amaury, ele está te devendo X. Eu falei, ele está me devendo X, mas eu não quero dever Y para ele, nem 1 centavo eu vou dever para esse cara. Então acho que a partir desse momento que você consegue se manter firme, principalmente baseado
no ensino bíblico, você consegue ter sucesso independente da área que você tiver. As pessoas podem ter sucesso. Muitas vezes a igreja é relacionada a pessoas que têm menos condição financeira. Meu pai falava isso para mim. Meu pai falava assim, mas na igreja só tem gente pobre. Eu falava assim, de associa, né? Eu falei, pai, mas hoje, graças a Deus, eu falo com muito orgulho, eu tenho uma condição melhor do que meu pai e eu sou da igreja. Graças a Deus houve uma mudança de mentalidade, né? Uma metanoia, né? Exato. Graças a Deus tirou esses jargões, essas prisões, né? Isso está caindo cada vez mais. Graças a Deus. Mas, infelizmente, a igreja evangélica em si, existem muitas coisas erradas. E eu acho que isso afasta muitas pessoas que têm um discernimento, que estão ali trabalhando, que estão na correria do dia a dia, que querem ir para a igreja, escutar uma palavra legal e aí chegam na igreja e não se sentem bem, acabam se afastando de Deus, como eu já falei aqui. Mas é continuar procurando, é continuar buscando. Verdade. Se você não se sente bem, eu conversei com um jogador que está num país que não tem a igreja que ele foi, ele não gostou, eu falei, olha, não vai à igreja então. Ele falou, poxa, Maurício, mas eu preciso ir, a Bíblia diz que eu preciso. Eu falei, olha, mas se você não está se sentindo bem, se está em outro país, pede em oração, continua vendo os vídeos que você vê da igreja que você gostava no Brasil, porque hoje todas as igrejas cultos são online, e aos poucos Deus vai te direcionar para o caminho certo. Então não se sinta forçado a ir para uma igreja se você não gosta dessa igreja. Uhum. Espera, faça uma oração, porque às vezes Deus vai te direcionar para um caminho que é o seu caminho. Uhum. Ao invés de ficar se forçando a ir para uma igreja que você não se sente bem, também não é legal. Então, eu acho que, infelizmente, a igreja evangélica tem muita coisa errada. Infelizmente, todos nós somos seres humanos, falhos, erramos. Não posso julgar os pastores que viraram as costas para mim quando eu mais precisei. A pastora que virou as costas para mim, o pastor super famoso, super reconhecido, que virou as costas para mim quando eu mais precisei. Não vou julgá-los, mas eu acho que falta uma noção de querer realmente ajudar, de querer realmente seguir os princípios da Bíblia. Eu acho que quando eles chegam num patamar tão grande, eles acabam esquecendo o básico, né? Que eles estão ali para ajudar pessoas, para fazer o bem e não só para... O que você faz? Eu sou empresário de jogador de futebol. Ótimo, senta aqui na frente. Entendi. Ele senta aqui na frente, eu gosto de sentar atrás na igreja. Não, mas os meus amigos sentam aqui na frente. E o estacionamento é na área VIP. Eu falei, área VIP para estacionamento da igreja? Eu falei, aí tinha uma igreja que eu fui que tinha que pagar para sentar. Com privilégios, quer dizer? Com privilégios, assim. Se você pagasse um pouco a mais, você sentava mais perto do pastor. Entendi. Eu comecei a ver aquilo, eu falei, parece que eu estou no show de sertanejo, sei lá, de funk, de qualquer coisa, porque você chega num lugar, não é um culto, eu quero ouvir a palavra de Deus, e ali cria-se uma... Então, assim, eu vi muito isso, eu sei que isso afasta muita gente de Deus, mas como eu encontrei a minha igreja, encontrei o meu caminho, sigo firme na fé, você também pode seguir. Se isso está acontecendo com você, você foi a uma igreja, foi a 2, 3 e não gostou, pede em oração, começa a assistir os vídeos online da igreja que você gosta, do pastor que você gosta, porque Deus vai te direcionar para o caminho certo. É verdade, é verdade. E você buscou ser a igreja, né? Você vê que nós somos a igreja de Deus, né? Sim. Então, você a todo momento, por mais que você passou tudo isso, você buscou ser a igreja. Sim. Então, todos pecamos, todos erramos, né? Todos somos falhos, mas é muito importante o que você falou, porque que todos aqui ouvindo não julguem, como você falou, mas entendam Sim. que precisam ser a igreja e busquem no lugar que levem você a ser a igreja do Senhor. Isso é muito bom. Sabe? Não deixem o caminho. Isso aí é muito bom. É não se afastar de Deus, porque um dos principais pecados que a gente vê na Bíblia, eu acho que é o principal, é da idolatria. Mas o que é o pecado da idolatria? Né? Hoje eu tenho um mínimo de entendimento, você pode esclarecer muito melhor do que eu, mas é você idolatrar algo, talvez no caso um pastor, acima mesmo das suas próprias vontades. Até você idolatrar a igreja mais do que propriamente Deus, né? Deus ou a sua própria família. Então, isso as pessoas não conseguem ter esse entendimento. E eu comecei a entender o que era esse pecado. Por que esse pecado era tão importante? Eu falei, não ter ídolos? Tá bom, não tenho ídolo nenhum, só Deus. Beleza, mas a gente começa a idolatrar um cantor, um pastor, uma pessoa que a gente admira, um jogador de futebol. Dinheiro, que é o principal. Então, é seguir firme, continuar buscando a Deus. Nos momentos difíceis, busque ainda mais. Nos momentos maravilhosos, que fechar grandes negócios, busque ainda mais. Agradeça a Deus, porque é só assim que a gente consegue caminhar, né, num mundo que não é cristão, né, de uma forma geral. São menos pessoas, principalmente no meio que você trabalha, que eu trabalho. Às vezes você tem contato com pessoas que não são desse meio, né? No meio do futebol, talvez o time que você
trabalhou anteriormente, 2 pessoas acreditavam em Deus, talvez de 30, 50 pessoas do teu convívio diário. Verdade. Ou seja, a gente pode ser uma semente para essa pessoa agindo de uma forma certa. Perfeito. Sem querer pregar, sem querer forçar, sem querer, vamos para a igreja, toma aqui uma Bíblia. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o caminho é, as suas atitudes vão acabar convertendo e tocando o coração das pessoas na hora que precisar, né? Perfeito. E conta algo sobrenatural, que com certeza nesse tempo, muitas histórias você tem. Conta algo que foi sobrenatural na tua vida, você viu com Deus, que fala assim, nossa, uau, isso foi sobrenatural, eu vi poder de Deus, eu provei e vi. Eu acho que essa questão do seminário da pastora Tânia Teresa é uma coisa sobrenatural, porque muita gente que caminha na igreja, caminha com Deus, não entende isso e discorda. É um assunto que gera polêmica, né? Essa questão da herança hereditária. E eu pesquisei muito isso porque eu comecei a achar que fazia muito sentido para mim. Só que não fazia sentido para pessoas que eu admirava. E um pastor que eu falei assim, não, isso não é verdade. Eu falei, como não é verdade? E eu convivi com dores no joelho a minha vida inteira, vocês dois sabem disso, com lesões. E eu procurei esse seminário para entender por que eu tinha tantas dores. Porque eu me alimentava melhor do que qualquer outro jogador. Não, você sempre se cuidou. Eu comecei nas divisões de base, essa é uma história, uma curiosidade muito legal, que o Adriano Imperador, eu brinco, né, que ele só virou imperador porque eu me machuquei. E isso, eu explico essa história. Legal isso, hein? Muito bom. Pega esse corte aí, ó. O Adriano Imperador só virou o Adriano Imperador porque eu me machuquei. E eu explico, porque a gente estava nas divisões de base do Flamengo, eu era o titular da posição, a gente tinha acabado de voltar de uma Copa Nike, eu tinha jogado muito bem, e eu era o centroavante titular da posição, eu já era mais alto, mais forte, eu me alimentava super bem, eu queria treinar, queria ser jogador de futebol profissional com 15, 16 anos, e aí veio a minha lesão de joelho, onde eu conheci vocês, que eu fui tratar, que o filé na época era do Flamengo e tal, e tinha uma casinha ali no Recreio, e aí eu abri um espaço de centroavante. Quando o treinador novo chegou, teve uma mudança de treinador no Flamengo, ele falou, não tem centroavante nesse time? Eu quero um centroavante alto, forte, assim, assado. E o Adriano era zagueiro. Zagueiro canhoto, reserva. Olha, que coisa, eu não sabia disso. E depois ele virou lateral. Zagueiro, canhoto, reserva. Depois ele foi lateral, ele tinha um chute forte, ele era alto, mas ele não tinha a característica de um centroavante. Olha, eu acho que muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe dessa história. E aí, legal. Aí o pessoal falou, olha, o Amaury, que é o centroavante titular, ele tá machucado, ele vai fazer uma cirurgia, o menisco naquela época, você ficava um ano parado. Nossa. Eu fiquei um ano parado. Por causa de menisco, fiz cartilagem, foi isso, foi aquilo, acabei operando os 2 joelhos. E aí ele falou, pô, vamos testar alguém aqui, eu não quero trazer ninguém novo e tal, vamos tentar e tal. E aí ele testou o Adriano e o Adriano explodiu como centroavante. Virou o Adriano Imperador. E aí, passados-se alguns meses depois, eu voltei a treinar. Eu falei, poxa, eu não sou mais titular aqui, esse cara joga muito. Esse cara tá voando. Esse cara é muito bom. E aí eu falei, pô, dá pra jogar em outra posição? Ele falou, não, Adriano e tal. E aí rapidamente ele foi profissional e tal, mas essa é uma história real. Que legal. Que aconteceu. E eu, na minha carreira, eu sofri com essas dores desde então. Porque você fazer uma cirurgia de joelho com 15 anos, a sua biomecânica vai mudando. Muda. E aí ainda mais naquela época a recuperação é diferente. Veio pubalgia, veio lesão do tornozelo, cartilagem, veio de tudo. Eu tive todas as lesões que um jogador pode ter, eu tive. Eu lembro. E aí, isso foi a vida inteira. Eu fui nos Estados Unidos, eu tinha pubalgia, eu fui para a Ásia, pubalgia, e era dor no joelho, era dor ali, eu não podia correr no asfalto porque doía meu joelho. Então, eu convivi com essas dores e consegui ter uma carreira de jogador de futebol profissional, já no escalão de mercado secundário. Eu não consegui chegar no nível que eu queria, provavelmente por causa das muitas lesões que eu imaginava, mas eu tive uma carreira muito legal de jogador de futebol que eu consegui aprender muito, mas eu convivi com lesões. E depois da carreira de jogador de futebol, eu falei, quer saber? Agora eu vou parar de jogar, eu não vou ter mais lesão, mas eu continuei tendo lesões. Eu não conseguia jogar futebol, eu não conseguia jogar futebol com meus amigos, dores, veio outra cirurgia, veio de ligamento. Ou seja, não era só por causa da tua atividade, né, forçada no futebol, não, esforço. Teve vezes que eu fiquei 3 meses sem jogar futebol, falei, agora vai melhorar tudo. Eu não fazia nada, 3 meses, voltava dor. Nossa. Aí tratava, 3 meses forte tratando, isso. tudo dor. Eu falei, cara, isso é muito estranho. Muito forte essa história. Porque uma coisa é você comparar com uma pessoa que não tem condição de se alimentar bem e essa pessoa não chegar no profissional. Por isso que eu admiro muito qualquer jogador de futebol profissional. E eu não consigo criticar jogador de futebol.
o cara é ruim, o cara sabe, pô, você não sabe de onde o cara veio. O cara comia ovo, um ovo por semana e o cara treinava todo dia. A gente sabe, você sabe muito bem que isso... Tem muitos amigos que chegaram sem nenhuma condição. E eu tinha muito mais condição que todos eles. Meu pai fazia proteína, eu ia de motorista pro treino. E eu não conseguia jogar. Eu não conseguia desenvolver, porque eu tinha lesões. E assim, você era disciplinado, hein? Super disciplinado. Não era uma coisa de assim, por mais condições que você tivesse, não, você não era desleixado. Na história ainda no Flamengo, a gente tinha fazer um treino físico, que era dar a volta na lagoa, que eram 7, 8 quilômetros ali, e ninguém queria dar a volta na lagoa. A galera pegava ônibus, o Felipe Melo, o Adriano, essa turma toda que chegou e virou jogador de futebol profissional, o Andrezinho, eles pegavam ônibus para não querer correr. E assim, não se tinha de brincadeira, fugindo porque a gente não queria correr, a gente queria jogar futebol. Isso é super normal. E eu era o primeiro, eu era um dos primeiros na corrida, eu chegava, corria pra caramba e tal. Só que passava uma semana dor ali, dor aqui, dor aqui. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o sobrenatural, eu tive a oportunidade de ir na pastora Tânia Tereza. E o primeiro relato foi da minha vida pessoal, que eu falei para ela o que estava acontecendo. E o segundo foi dessas lesões. Eu falei, eu tenho muitas lesões, eu já parei de jogar futebol, eu não tenho uma exigência tão grande de performance de atleta. Eu estava com 35, 36 anos, eu acho, 37. E ela falou assim, mas por que você tem tantas dores? E ela começou a me fazer umas perguntas bem direcionadas. E ela falou, vamos fazer uma oração específica. Eu falei, eu duvido que eu fique bom. E eu não acreditava. Eu liberava uma palavra contra mim, que eu não tinha noção que fazia mal a mim mesmo. Eu falei, eu não acredito mais que eu fique bom. Eu falava isso pra ela. E tantos anos você tratando, tantos anos. Foram 30 anos de dor. 30 anos de dor, lesão, cirurgia, lesão. Eu falei, eu não vou ficar bom. Eu não vou ficar bom. E aí ela falou assim, vamos fazer essa oração. Vamos fazer. Uau. E aí, saí do seminário, achei super legal. Não senti nada, assim, não é uma coisa sobrenatural que acontece na hora. Essas pessoas pensam que acontece assim. E aí, eu acho que Deus vai colocando as pessoas certas para isso acontecer. E aí eu peguei esse jogador que eu fiz, a primeira transferência que eu fiz com ele e ele acabou indo para o outro lado, eu peguei e levei ele num médico. O time dos Estados Unidos chegou e falou assim, Amaury, leva esse jogador no médico aí no Brasil. Eu falei, tá bom. E aí eu levei ele no médico e o médico, hoje até hoje é o meu médico lá em São Paulo, ele era do time paraolímpico da seleção brasileira. Eu imaginei, eu falei que esse cara já pegou de tudo. Se esse cara aí não me curar, e ele tá falando com o jogador... E aí ele falando assim, fazendo os testes físicos, porque o jogador já ia viajar no dia seguinte, tá? E eu falei, doutor, acabou tal. Dá uma olhada no meu joelho aqui rapidinho. Tem essa lesão assim, assado, não sei o quê. Ele falou, tem ressonância? Eu falei, tem tudo. Ressonância, tem 18, toma. Não, mas tem contraste? Tem tudo. Aí beleza, aí mostrei a ressonância pra ele e falei, Amaury, eu sei o que você tem. Pra ver como é que as coisas vão acontecendo. Eu falei, como assim você sabe o que eu tenho? Ele falou, a ressonância não vai mostrar o que você tem. O teu ligamento está fora de posição, está muito apertado, por isso que você tem muitas dores no joelho, mas a ressonância nem com contraste mostra isso. Uau. Eu falei, pô, já fui nos melhores, se você botasse um top 3 médicos de São Paulo, eu já fui. E eles faziam artroscopia e não melhoravam o meu joelho, e ninguém via isso. Limpar, fazer de tudo. E tira isso, tira daquilo, tira dali, bota dali. Eu falei, caraca, e eu saía da sala de cirurgia, eu saía com dor no joelho. E eu falei, não é possível, aí eu ia jogar futebol cheio de dor. Aí você vai ficando triste, você vai ficando com depressão, não tem jeito. E aí esse cara falou isso, eu falei, tá bom, o que tem que fazer? Ele falou, tem que fazer mais uma cirurgia. Eu falei, pô, tua 6ª cirurgia, eu não quero fazer. Vamos tentar assim. Ele falou, não, eu vou ter que fazer, porque o teu ligamento tá fora de posição. Mas eu vou ajeitar e vai dar certo. E o cara falou aquilo com tanta confiança, eu cheguei e falei, você acredita em Deus? Ele falou, não. Mas ele nem sabe que Deus estava usando ele para me curar. Através da palavra da pastora Tânia Tereza. Com certeza. E aí eu comecei a conectar as coisas, eu falei, cara, isso tem sentido. Deus te deu um caminho. Exato. Uma solução. A pessoa que vai num seminário achando que vai ficar boa da noite pro dia, não é assim. Ele vai te direcionar para o caminho certo. Eu fiz a cirurgia e eu já estou há 3 anos sem ligar para vocês, sem ligar para um fisioterapeuta. Fazendo musculação, dando salto, jogo futebol todos os dias que posso. Que legal. Eu faço academia, faço agachamento, faço tudo e eu não tenho mais dor no joelho. Hoje, aos 41 anos. Muito entendeu? bom. Então, assim, isso para mim foi uma coisa sobrenatural que eu tive que entender que pode ter sido uma herança hereditária, que ficou na minha vida de lesão, de dores, e mesmo assim, com tanta persistência, eu consegui chegar no meu objetivo, que era jogar futebol profissional, mas eu tive que entender dessa forma. Então, quem puder, vai na internet, pastora Tânia Tereza, Silk, busca, porque se você está passando por um problema que você não consegue curar, seja na sua vida pessoal, profissional, física,
eu acho que vale a pena você entender um pouco mais sobre isso e procurar o seu caminho, porque com certeza me curou. Então, assim, eu sou a prova viva de que deu certo. Meu joelho hoje é gerado. Quem me segue no Instagram sabe que eu estou salto, eu posto vídeo de musculação. Eu vejo lá. Agachando até o chão. Então, assim, se eu não tivesse joelho, né, com um garoto de 15 anos que teve cirurgia nos 2 joelhos, não chegaria onde eu estou. Entendeu? Hoje, para a minha idade, eu sou um dos caras mais saudáveis. Né? Da minha turma, assim, falo, pô, você é muito saudável. E cheio de cirurgia no joelho. Verdade. Imagina se eu não tivesse tido, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é uma coisa sobrenatural que aconteceu na minha vida. Tiveram algumas outras de relação com Deus, assim, mas essa eu acho que foi muito marcante, porque o jogador de futebol ele precisa muito do corpo. E quando você convive com lesões, você passa... Você muda o seu humor, você muda o seu jeito de viver, porque você não consegue jogar. Se tirar o jogador, tem jogo domingo, você não pode jogar, é tristeza. O cara briga com a esposa, briga com os filhos, briga com quem for, porque ele não consegue estar feliz. É sua ferramenta, é seu carro. Se o carro não está funcionando, né? Exato. Então, eu acho que Deus também me curou dessa forma. E eu acho que pode curar em outras áreas, ainda precisa de um pouco de trabalho na área pessoal, por tudo que eu passei e estou passando. Mas a gente vai pedindo direcionamento, porque a única forma que a gente pode... lutar certas batalhas com oração e deixando nas mãos de Deus, porque certas situações a gente não tem controle. Então, colocar nas mãos de Deus, orar e orar um pouco mais e pedir oração de amigos para que sua situação possa ser resolvida de uma forma que Deus vai agir na hora certa, pode ter certeza. Com certeza. Meu amigo, agora eu abri lá no Instagram uma caixinha de perguntas, né? Boa. Aí eu separei aqui 2 perguntas, foi muito legal as perguntas, mas eu separei 2 aqui. O Caio falou assim, como você se manteve firme com Cristo? A gente até falou sobre isso. Como você se manteve firme com Cristo, mesmo depois das situações que você passou na sua vida, e dessas fases turbulentas, você conseguiu se manter. Você até falou um pouquinho, mas só respondendo ao Caio. É extremamente difícil você se manter firme em Deus e continuar indo na igreja quando você passa por situações que você pede a aprovação de Deus e de repente muda tudo, né? Então a palavra que mais me tocou assim na Bíblia quando eu comecei a ler foi de Abraão, quando ele falava isso: sai de sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E aquilo ficava tocando meu coração. E muitas vezes quando a pessoa leiga, que nem eu, lê uma Bíblia, se aquela passagem que você está lendo te toca um pouco mais, provavelmente aquela é uma mensagem para você. E eu comecei a ler aquilo com frequência, eu não conseguia entender o que estava acontecendo e foi tudo mudando na minha vida pessoal, da noite para o dia mudou. Eu estava em 1000 maravilhas, assim, era tudo 1000 maravilhas na minha vida e de repente, mudou de cabeça para baixo. E é o que eu falei, era muito fácil eu abandonar Deus, porque eu estava engatinhando, eu estava muito, assim, eu tinha poucos meses de buscar a Deus. Só que eu acho que o que me deu mais força nesse momento foi buscar a Deus. Então, quando tiver numa situação muito difícil, ao invés de buscar bebida, balada, até terapia, eu não sei, mas eu sou contra, assim, eu não sou contra as pessoas que fazem, mas para mim, o que me deixa muito forte e fortalecido quando eu estou passando por esse momento, ainda não acabou, se Deus quiser um dia isso vai acabar, mas é buscar Deus, isso me deixa muito mais fortalecido. Às vezes a palavra da Bíblia, se você mergulhar na Bíblia ali em vídeos, eu vi todas as novelas da Record, para vocês terem uma ideia, eu não gosto de novela, mas às vezes uma forma de visualizar, eu dou esse conselho para quem está passando por um momento difícil e quer continuar buscando a Deus, e não gosta de ler, que nem eu não gosto de ler, nunca gostei de ler. O único livro que eu li na minha vida que eu me lembro é a Bíblia. O resto eu não li, entendeu? Eu deixo virar filme, mas eu gosto de visualizar. E quando eu comecei a ver aquela novela da Record, que se não me engano era Gênesis, você começa a visualizar personagens, você começa a ver a coisa entendendo. E aí a Record faz uma coisa muito legal, que eles colocam a passagem da Bíblia que eles estão falando. E aí eu ia comparar a passagem, aí eu começava que legal. Aí você entendia, você visualizava, que via aquela imagem, você começava a entender mais ainda. E eu entendi, eu falei, por que Deus está falando para Abraão sair da família dele, que está tudo dando certo agora para o pai dele, eles encontraram uma terra legal, super fértil, e ele está tendo que sair. Por que isso? Por que Deus tinha um propósito maior para ele? Então eu comecei a entender que talvez Deus poderia ter um propósito maior, mesmo indo contra a várias questões de família, de casamento e de etc., que eu falei que é a única coisa, às vezes a gente não entende o que está acontecendo no momento, mas
eu me sentia firme e forte quando eu buscava Deus. Quando eu me distanciava, eu já me sentia fraco e eu buscava de novo. Eu falei, não, é o sentimento que você tem de se manter forte na palavra e isso me deixava, né, e continua me deixando muito mais forte. Então, assim, é aquela brincadeira que eu fiz com você aqui. Tem 2 lugares que você entra fraco e sai forte. Um é a academia e o outro é a igreja. Muito bom. Isso daí não tem jeito. Tá, já leu muito a Bíblia, cansou de ler? Vai para academia. Fica levantando peso lá durante horas, você foca no seu corpo, na sua saúde mental. E hoje eu faço academia para a saúde mental, não é para o meu corpo. Eu não tenho interesse em ser um modelo maravilhoso, eu tenho interesse em ter uma boa saúde mental. Então eu acho que dessa forma você consegue atravessar os desertos, né? Que eu comecei a ler sobre o deserto que Jesus passou, eu falei, por que Jesus passou por deserto e eu não posso passar? Se Jesus passou, quem sou eu? Mas demorou 40 dias, para você tá demorando 2 anos, porque eu ficava me questionando naquela música que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas comigo não estava vindo pela manhã, estava demorando mais um dia. Mas essa manhã chega quando, né? Mais um dia, eu falei, cara, aí eu comecei a entender que era uma metáfora e tal. Eu falei, um dia isso vai passar, porque não chega, mas assim, vai... E você tem que se manter firme, não adianta. A outra opção é você ir para o caminho completamente errado, que nunca foi o seu, entendeu? Então, acho que muitas pessoas acabam buscando terapia ou algo que lhe faça bem, mas o conselho que eu posso dar é buscar Deus. Da forma que você sabe ou que te faz bem, seja assistindo uma novela da Record, seja conversando com pastores, com pessoas da sua confiança, que é muito legal quando você conhece pessoas que são 100% da sua confiança. É verdade. No meu caso, eu tive 10 oportunidades de conhecer 10 pastores e 9 me fizeram mal, não me ajudaram no momento. Então eu criei uma situação, um trauma com a igreja, que se eu não tivesse conhecido a pastora Tânia Tereza, eu não confiaria em nenhum pastor. Eu não confio mais em ninguém. Para mim todos são errados, porque dos 10 que eu conheci, eu tenho certeza que pessoas já conheceram 3 e não gostaram, 2 e não gostaram. Mas continuo buscando, porque existem pastores legais, do bem, que realmente querem o seu bem, que têm tempo para servir também os outros, porque muitos pastores acabam não tendo tempo suficiente para servir, ajudar e compartilhar uma palavra. E eu tenho certeza que você buscar a terapia com um pastor da sua confiança vai te dar muito mais direcionamento do que simplesmente uma terapia, simplesmente um psicólogo ou algo desse tipo. Entendeu? Entendi, muito bom. A Helena perguntou assim, o que a fama, as mídias influenciaram de positivo e negativa na sua vida, tanto pessoal, profissional e também espiritual, nesses últimos dias? É uma pergunta muito boa. E assim, a fama, você pode usar para o lado positivo e você pode usar para o lado negativo. Então, quando eu estava passando nesse momento, principalmente quando foi muito recente assim, eu tentei usar a fama para um lado positivo, de me aproximar dos pastores que eu poderia ter contato, que poderiam me ajudar, para pedir ajuda. Eu falei, olha, sou a Mauri, sou assim assado, eu preciso da sua ajuda. Você me ajuda? Então você pode usar de uma forma positiva, para chegar em certos lugares que muitas vezes, quem não é famoso, uma pessoa que não tem um Instagram muito grande, o pastor às vezes nem recebe a mensagem. Então, no meu ele recebia a mensagem, ele via, visualizava. Então eu tentei usar a fama sempre de uma forma positiva, para ajudar ou as pessoas ou a mim mesmo no momento que eu precisei. Mas ela pode ser muito destrutiva, que eu acho que acontece muitas vezes na igreja. Pessoas famosas são bem tratadas ou são tratadas de forma diferente na igreja por serem famosas. Eu acho um absurdo do absurdo, só porque a pessoa tem mais seguidor, ela ter o contato com o pastor, ela ir na frente, ela parar, estacionar o carro no estacionamento VIP. Isso aconteceu comigo. Mauri, você para aqui. Eu falei, não, quero parar igual a todo mundo. Não, mas você pode parar aqui. Eu tinha um carro muito legal. Ué, não precisa, pastor. Não, faço questão. Ou seja, eles, de certa forma, eles querem usar a imagem da pessoa para atrair mais pessoas para a igreja deles. Consequentemente, a doação aumentar. Então, eu acho que a fama, e se a pessoa não tem esse discernimento que eu tive, então eu falei, eu não vou parar aí. Não vou sentar em primeiro, eu não vou lá atrás com você, eu não sou especial. Eu sou uma pessoa normal. Apesar de ter muitos seguidores ou ter tido um programa de televisão, ter jogado futebol, as pessoas me conhecerem num certo meio, eu não quero ter um tratamento especial para isso. Eu preciso ter um tratamento igual. Eu estou numa igreja, eu quero ouvir a palavra de Deus, assim como qualquer outra pessoa. Tem pessoas que precisam muito mais da palavra do que eu nesse momento. Então, por que eu vou ter um privilégio?
Mas as pessoas famosas, e eu diria que a maioria das pessoas famosas, acabam se deixando levar porque já estão acostumadas a serem tratadas dessa forma. Você vai num show de sertanejo, num Rock in Rio da vida, o famoso é tratado de uma forma diferente. Você vai para a área VIP, o carro te pega, você recebe o que você quiser, o abadá vai na sua casa, tudo é mais fácil para uma pessoa famosa nesse sentido. Só que as pessoas misturam isso e acabam levando para a igreja. Entendi. Então a igreja hoje, principalmente essas grandes igrejas, as maiores, assim, que eu acho que são as maiores do Brasil, elas tratam o famoso de uma forma diferente e eu não acho isso legal. Então quando eu vou numa igreja que trata, eu já não acho certo, eu já me afasto. Porque eu vivi isso, eu vi isso acontecer na minha frente. As pessoas me tratando de uma forma diferente porque eu era quem eu era. O legal da minha igreja, que é a Igreja Batista Morumbi, é que eu sou só mais um. Eu paro no meio do mato do carro junto com todo mundo. E uma outra coisa legal de falar foi que uma vez eu estava, na questão do dízimo, eu estava me questionando. Quando você se converte, você se questiona, porque as pessoas que não são da igreja, elas perguntam, mas você é um bitolado que vai ficar dando dinheiro para a igreja, agora você está dando dinheiro para a igreja, você está maluco e tal, não sei o quê. Eu falei, Senhor, me ajuda a entender essa forma. Me ajuda a entender porque... Com todo respeito, eu acho isso é uma questão minha, uma opinião minha. Quando eu vejo um pastor usando um Rolex de 300 mil e tendo um Porsche, sei lá, um carro maravilhoso, eu, Amaury, não me sinto bem indo na igreja desse pastor. Independente se ele construiu o patrimônio dele de uma outra forma, não é pregando. Ele já veio de uma família rica, independente disso. Eu, Amaury, não me sinto bem. E eu tenho certeza que se eu não me sinto bem, outras pessoas também não se sentem bem com isso. Porque você vai doar o seu dinheiro para aquele pastor que está te pedindo doação e você está vendo um Rolex, um relógio de 300 mil no braço dele, você se questiona. Então, quando eu comecei a fazer essa oração, eu cheguei na minha igreja e antes de entrar no culto, eu orei dentro do carro e quando chegou... O meu pastor parou do meu lado, com um carro muito simples, muito humilde, tocou na janela assim do meu carro e falou: ô meu filho, vamos pro culto, tá na hora. E ali para mim foi uma resposta, porque eu estava acostumado a ver pastores chegando de Porsche, de Mercedes, de BMW, com relógios super bem vestidos, e o meu pastor chegando num carro super simples e humilde, me chamando para ir pro culto. E eu falei, bom, se eu doar para essa igreja aqui, eu tenho certeza que ele vai usar para a coisa certa, porque ele não está comprando um Porsche com isso. E assim, com todo respeito, eu não quero que isso se torne uma polêmica, mas é uma questão que os pastores precisam rever. Tem pastores muito legais que eu admiro muito e usam a imagem, às vezes, porque eles acho que querem um convencer o outro, é mais ou menos como um jogador de futebol. O jogador de futebol é o seguinte, você chega no estacionamento, se tem um cara com um carro mais novo que o seu, no dia seguinte você compra um carro mais novo. E assim é em todos os clubes grandes do Brasil. Eu tenho uma Mercedes 2022. Chegou lá, o cara está com a 2023, no dia seguinte o outro está com a 2024. E é uma competição entre eles totalmente desnecessária, né? E quando você está numa posição de pastor, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas a minha opinião como um cristão leigo que vai à igreja e quer doar, que quer ajudar, eu quero ajudar a causa certa, eu quero doar para o lugar certo, mas quando eu vou para uma igreja que eu vejo um pastor chegando com um carro maravilhoso, aí os pastores podem falar assim, Amaury, mas só você pode ter um carro maravilhoso, só você pode usar um relógio maravilhoso. Eu falei, não, eu acho que todas as pessoas podem usar e usufruir dos bens que ganharam. Mas quando você é pastor, você precisa se posicionar de uma forma diferente. Você não pode se posicionar de uma forma para outro pastor. E isso me deixou também, eu tenho certeza que se me deixa assim, com o pé atrás na igreja, deixa outras pessoas. Porque pastores podem ter o ganho de outras formas? Claro que podem. Super válido. Mas quando você está no púlpito pedindo doações, você vai fazer um questionamento. Fala assim, poxa, mas o pastor que eu fui à igreja, que me pediu doação, ele tem 3 casas em Miami. 3 casas? Entendi. Uma, você acha que, por exemplo, a fama, a mídia, de uma forma geral, ela tentou aproveitar de uma situação da sua vida para gerar mais polêmica e atrapalhar muitas vezes coisas que você passou e que você não precisava passar? Eu acho que eu tentei mostrar isso, né, que estava acontecendo isso de uma forma muito leve e entender que o caminho de Deus é o caminho certo, mas algumas igrejas tentam usar da imagem de pessoas famosas para
terem mais credibilidade. Olha, o Amaury está na igreja, quem sou eu? Mas assim, pessoas muito mais famosas que eu, olha, a pessoa muito mais famosa está na igreja. Entendi. Tá vindo na igreja, então se essa pessoa tá indo, eu também vou. Eu admiro essa pessoa, quero ir lá até pelo menos para tirar uma foto com ela. Eu tirava um monte de foto na igreja. Quem sou eu? Imagina uma pessoa muito mais famosa, muito mais recente, de televisão, de etc. Então eu acho que a igreja, muitas igrejas, não todas, né, usufruem dessa fama que pessoas que estão ali com uma pessoa famosa ou com uma pessoa que não é famosa, dessa vulnerabilidade desse momento para usar a imagem delas para crescer e terem mais credibilidade. Isso eu não acho legal, eu não acho correto. Então, por isso que a fama pode ser boa e pode ser ruim. Se você entender que você é conhecido, você tem o seu lugar, você tem o seu mérito por ter chegado onde chegou, mas você se comportar igual a todas as outras pessoas, principalmente na igreja, eu acho que é interessante e você pode usar para o seu benefício. Agora, se você usar para parar num estacionamento diferente, ou para sentar na cadeira VIP, ou para ter o seu nomezinho escrito na cadeira. E isso aconteceu. Eu chegava lá e tinha o meu nome na cadeira. Entendi. Eu falei, eu não quero sentar aqui. Eu quero sentar lá atrás. Eu cheguei atrasado. E a pessoa que chegou, que veio de 2 horas para só assistir esse culto. Entendeu? Então eu me sentia nessa forma. E isso aconteceu, foi muito nítido. E eu tentava alertar pessoas, mas era difícil. E esses pastores, justamente esses, que eu busquei quando eu precisei, viraram as costas. Então isso infelizmente acontece na igreja, mas eu tenho fé que um dia isso vai melhorar e as pessoas vão ter o entendimento de que você pode usar a fama para o lado bom e não usar para ser diferente, ou furar fila, ou sentar na frente, ou parar no estacionamento diferente. Só para o próprio benefício só, né? Só para o próprio benefício, para chegar onde você quer, para ser convidado para um podcast como esse, falar da palavra de Deus, porque talvez se eu não tivesse jogado futebol, a gente não tivesse conhecido, a minha história não seria tão interessante, mas por isso eu acho legal, para poder tocar outras pessoas. Verdade. Então, de uma forma que a gente pode ajudar outras pessoas a conhecerem a sua história, admirarem a sua história, porque eu vejo muito isso. Eu vi uma frase que, quando estava no meio assim dessa dificuldade toda que eu estou passando, e eu vi uma frase que dizia assim, que o meu sacrifício, o meu esforço, o meu obstáculo que eu estou passando vai ajudar a converter muita gente. É verdade. Então, eu não conseguia descer. Eu falei, não, eu subi aqui nesse lugar de fé, eu não vou descer, porque eu sei que quando isso passar, eu vou ajudar muita gente que talvez não tenha acreditado que eu conseguiria, ou que, enfim... Que você venceria, né, isso tudo. Venceria isso tudo, Muito passaria bom. por isso tudo, eu acho que eu vou acabar ajudando muita gente a encontrar Deus por esse motivo. E já está ajudando, com certeza, pode ter certeza. Olha, tem agora eu vou fazer um resumo em poucas palavras. Resumo em poucas palavras. Então eu vou falar e você vamos com tudo que está aí no teu coração, no teu espírito. Bora. Igreja. Escolha certa. Futebol. É uma paixão. Fama. Saiba lidar. Jesus. Pai, né? Jesus é pai, é a única figura que a gente tem, né, de imagem, assim, que a gente pode dizer que, né, Jesus, ser humano, assim, que é a imagem que eu consigo realmente idolatrar, admirar e dizer que sem ele... Eu falo muito isso no meu Instagram, que com Jesus já é difícil, mas sem Jesus, meu amigo, esquece. É impossível. Não tem como. É muito difícil. Então, com ele, você segue firme, porque você vai ter um melhor amigo ali para te ajudar em qualquer situação. Agora, sem ele, é muito mais difícil. É verdade. Salvação. É o que a gente busca, né? Verdade. Família. É tudo para mim, né? É o que a gente vive para a família, né? Então, eu tenho, né, inicialmente falando já em primeira mão aí, começando o meu podcast, né? Em breve, aqui com a Amaury. Legal. A gente vai falar de Deus, de família, de trabalho. Muito legal. E eu acho que Deus em primeiro lugar, quando a gente coloca Deus ali em primeiro, a família vem logo em segundo para complementar, né, essa pirâmide aí de vida saudável, né, que a gente precisa ter. Filho. Isso é difícil. Melhor não falar. Melhor não falar. Mas está no teu coração, isso que é o mais importante.
que eu te conheço há muito tempo, Amaury, e eu sei que está no teu coração. E eu sei que Deus, Ele se agrada do que está no teu coração. O amor de Deus, Ele é o maior dom de Deus. Sim. E que você continue tendo isso no teu coração, em busca, porque esse é o maior dom. Obrigado. Amém. Amém? Amém. E solta uma palavra de Deus, solta uma mensagem aí, solta uma benção para todo mundo ouvir, que tem que estar ouvindo você. Todo mundo receber, transbordar em... Olha, uma palavra que toca muito meu coração é Josué, capítulo 1, versículo 9. Independente da situação que você estiver passando, seja forte e corajoso, não temas e não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Amém. Por onde você andar. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, vai lá na sua Bíblia, abre Josué capítulo 1, versículo 9. Amém, glória a Deus. Amaury, obrigado por ter vindo. Obrigado cara, a vocês. De verdade. Foi top, maravilhoso. Obrigado. Não acabou não. Calma, você não deixa nem... Isso aí tem que ficar, eu acho legal ficar esses bastidores aí, a Adriane dando uma bronca no Rodrigo. Isso aí desde a R9, tá vendo? Desde a R9. Não cortem isso aqui, por favor. Adriane também, agradecer, carinho sempre que teve por mim, tá? Verdade. Grande beijo, família linda que vocês têm hoje. Amém, cara. Obrigado de verdade. Aí quero te dar esse presentinho aqui, né? Que a gente trouxe do Café com Eles pra você. Ah, legal. Né? Café com eles. Legal. E a gente vai te dar também depois uma canequinha, Café com Eles. Boa. Né? Que você, obrigado. É um prazer, eu quero te agradecer de verdade. Prazer é meu de participar aqui, de poder contar um pouquinho da história, nessa história que se entrelaça com esse caminho né, de Deus, principalmente com vocês. Eu falei, foi a primeira vez que eu falo, depois desses 2 anos aí, que eu até decidi parar o programa na Band, tentar viver essa situação aí de uma forma mais quieta, mas quando você me fez o convite, você e a Adriane, eu falei, olha, eu vou lá, vou falar e vou falar de uma forma que eu possa falar, né? E espero que toque o coração das pessoas que estão assistindo e que se quiserem, né, seguir o caminho de Deus, que mesmo não sendo fácil, é muito importante, porque se eu estou conseguindo, você também pode. Amém, amém. Muito bom, olha, obrigado por você estar assistindo a gente. Quero agradecer aos nossos parceiros que estão com a gente, a InChurch, que abriu esse espaço, esse podcast que a gente faz, tantos projetos que a gente faz junto. Quero agradecer também a Bela Papelaria, que tem proporcionado também todos esses mimos, os presentes que a gente faz para os nossos convidados também. Quero agradecer principalmente o Guia-me, né, que tem aberto essas portas de tantas vidas que vão ser transformadas para tantas entrevistas. Quero agradecer de verdade ao Guia-me, que é um portal, realmente um lugar que a gente pode ter um espaço de notícias sérias, de algo que toca a vida das pessoas, que leva o Evangelho, leva a Palavra de Deus com uma forma tão séria e objetiva. Então, e a Reino for You também, que é um aplicativo de uma igreja online que possa transformar a tua vida. Então, olha, muito obrigado. Obrigado, Amaury. Que Deus abençoe. Vamos até a próxima entrevista. Deus abençoe. Valeu, Deus abençoe. amém. Paz.